Foi onde eu conheci a Abby. Dublê da Abby. Aí, galera, tem que começar. Galera, estou aqui hoje com a dublê da Abby. Essa eu não sabia, você vai contar. Sim. Ó. Ei, que legal. Finalmente, gente. Finalmente. Essa tem uma história longa de vamos, não vamos. Alguns anos, alguns meses. Não, ainda bem que não sou eu que estou dirigindo esse carro, gente, porque olha... Olha, a gente tá num Tesla, eu vou tentar... Ai, sabe o que eu queria ter feito? O quê? E eu esqueci, a hora que a gente estiver na avenida principal lá dos cassinos, né, na Strip, a gente dá uma filmadinha pra mostrar pra galera. Eu filmo aqui no celular, ó. Então, eu ia pedir pra você pra gente ir numa Best Buy comprar um dashcam. Aham. E pra eu ir filmar, eu comprei já, e eu esqueci de trazer. Aqui, ó. Pra gente ir filmando o rolê, sabe? Passa o rolê, tá, gente? Não adianta, pega o One Woman Band uma vez, entrevistada, faz imagem de apoio. Ó, a convidada de hoje é a nossa querida Evelyn. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tô bem, Tudo tô jóia. bem. Muito legal, a gente tá aqui na semana do UFC 285. Não vai pro ar antes do evento. Eu podia tentar botar amanhã, né? Será? Não sei, será? Será que a gente tá mais disso que o John Jones? Vamos ver. Cara, que loucura, né? Eu de fã, assim, eu tô muito ansioso pra ver essa luta. Eu também. E você sabe que o meu primeiro evento foi em Vegas, no UFC 126, né? Eu caí de paraquedas. E foi o evento em que o John Jones ganhou do Ryan Bader. E na coletiva de imprensa ele recebeu a notícia de que ele ia ser o cara a disputar o cinturão contra o Mauricio Jones. Caramba, cara. Foi aquele evento que o Vitor e o Anderson Silva se enfrentaram. Quantos anos? 2011, dia 5 de fevereiro de 2011. Tem história, não vai pro ar amanhã, porque isso daqui tem muita história pra contar. A gente tem 5 horas de resenha pela frente. Não, parte 1, 2 e 3. Eu tô te falando que a loucura é que, assim, eu vi o John Jones desde esse evento, sabe? Caramba, desde de tudo, né? Exatamente. Da carreira... Minha primeira entrevista com ele foi nesse dia. Caramba. Esse evento daí Eu fiz um podcast com o Belfort uma vez e eu tava tentando pedir pra ele contar a história da máscara do Anderson. E ele... eu sei essa. Então. Ele fez assim... A gente tava conversando acho que 1h30 sobre a vida. Né? Ele não queria... Se recusou a falar de MMA. E aí eu fiz, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de MMA, porque a galera deve estar doida, que a gente não falou nada de MMA. Eu falei, me conta, eu falei, eu vou falar alguma coisa que ele vai gostar. Eu falei, me conta aquela história da máscara do Anderson e a gente pega dali. Aí ele fez assim, cara, aquilo lá foi uma bobagem da época, a gente era muito novo e tal. Mas é porque na vida, aí mudou já de assunto e não falou de MMA. Então eu não sei eu vou dessa contar história. porque assim, era a minha primeira matéria, minha primeira vez cobrindo MMA, né? Eu tava fazendo freela pra um blog que era dentro do R7 na época. E aí eu R7 é um site, né? E aí eu não conhecia nada, e eu lembro que eu ficava, tipo, filmando tudo que acontecia pra eu saber o que eu podia usar depois. Eu tinha uma câmera fotográfica pequenininha. E aí eu tô lá, assim, e eu lembro de alguém, foi um jornalista brasileiro, acho que foi o Rodrigo Fará na época. Ele chega pro Anderson Silva e fala assim, Anderson, você sabia que o Vitor tá dizendo que você tá com uma insegurança, uma máscara de insegurança, blá blá blá. Aí o Anderson não fala nada, ele faz assim, Uma aí, máscara tipo, de segurança. Ele começa a olhar pra você, não sei o quê. Aí naquele dia à noite, o Anderson sempre que tava aqui em Vegas, ele saía pra ver show, então ele ia no shopping, sabe? Ficava passeando. Você sabe que você tinha que voltar, né? Eu sei, eu vou fazer o voto, calma. E aí ele foi num show dentro do MGM, na época que é o Jabba Walk, e eles usam essa máscara no show. E aí no show, o filho dele, eu acho que foi o Gabriel ou o Khalil, foi um dos dois, deu a ideia dele comprar a máscara. Falou, pai, ele não te chamou de mascarado? Compra a máscara. Então eles ganham. Na verdade, não é que ele comprou, ele ganhou a máscara porque eles foram no camarim visitar. Tá? Ele falou, pai, por que você não usa essa máscara? O Vitor não te chamou de mascarado? Aí no dia da pesagem, pode ver que ele entra com ele no palco. Eu acho que é o Khalil. Ele entra com o Anderson no palco e ele dá a máscara. E aí o Anderson vai e já põe a máscara, já começa aquela, você tá fudido, não sei o que. E aí foi por isso. Foi por causa desse clipezinho desse que eu tenho, comentário. inclusive. Depois eu te mando, tá lá no meu... Quando eu tinha um canal do YouTube, eu tinha... Você não faz nada no YouTube? Não dá tempo, gente. Puta, é foda, né? Essa equipe toda que você tem à sua disposição aí. Agora eu tenho uma equipe, né? Mas ainda assim, antes não dava tempo. Era tipo... Ou... Não, você tem uma equipe, mas... Tipo, a parada aqui
praticamente sozinha tudo, Sim, né? não, assim, agora no UFC eu tenho uma equipe, né? Eu tenho cinegrafista, tenho a equipe do Brasil que me ajuda e tal, mas durante 10 anos na Globo aí eu era basicamente sozinha, com o apoio, óbvio, deles lá no Brasil, né? E Como que tá a vida agora com o de Casa Nova, né? A Mali tá feliz, lógico, mas assim, feliz que eu digo é muito diferente, né? Tipo, trabalhar pra casa e aquela parada de correr atrás da notícia e tal. Muda algumas coisas, assim, né? Porque eu sou muito workaholic desde que eu comecei, assim, a trabalhar na vida, né? Lá de trás, desde quando eu comecei faculdade de jornalismo, eu tinha 3 empregos, eu não dormia, tipo, eu era DJ, tinha banda, fazia... eu era, assim, maluca. Então, assim, durante esses 10 anos aqui em Vegas, pela Globo mesmo, eu ficava o tempo todo no celular, respondia tudo, tipo, a hora que fosse, corria atrás de matéria, tudo que acontecia pra esse lado era eu que acabava cobrindo, né? E agora eu tô um pouco mais sossegada, é um tema só. Você não vai lutar sábado, né? É um assunto... Ih, meu Deus, socorro. Todo episódio eu faço uma. Vamos lá. Mas enfim, é um tema só, é um esporte que eu cubro há muito tempo, né? Desde 2011. E aí aquela coisa que eu não tenho mais tem uma estrutura gigantesca do UFC por trás, então não sou eu que vou sair ali correndo, né, na frente, mas tá bem legal, assim, por enquanto. Tá bem... eu imagino. Um orgulho ferrado também, não é legal? É muito louco, porque assim, eu comecei, na verdade, aqui em Vegas, eu vim pra Vegas pra estudar inglês em 2011. Eu trabalhava com uma empresa, eu era assessora de imprensa de uma empresa de material de construção. E aí Vegas era a cidade que mais construía no mundo. Eu ia perguntar por que Vegas, tá respondido. Meu chefe mandou pra cá e a escola ficava na Sahara, que é uma avenida que, tipo, a dona era brasileira, então tinha, né, tipo, enfim, meu chefe já conhecia e tal, eu vim estudar inglês. Aí tinha um McDonald's, assim, ali perto, né, que era a única coisa que tinha aquele dólar menu que a gente ia comer na hora do intervalo. Estudante, né, gente? R$1,99. Exato. E aí eu comecei aí, eu vi uns brasileiros lá com a orelha, né, esses caras são lutadores, comendo no McDonald's, ninguém seguindo eles, Janta Grace. Janta Grace. Falei, ué, caramba, como assim? Aí que eu descobri, gente, o escritório deve ser do outro lado da rua. Caramba! No antigo escritório. Então, tinha muito brasileiro, tava vindo pra cá todo dia, eu comecei a encontrar com gente, né, e ali no McDonald's fazer amizade e tal, eu descobri que ia ter a luta entre o Anderson Silva e o Vitor Belfort. E aí eu falei, vou tentar cobrir essa luta aí. Tava vindo 30 jornalistas do Brasil pra cá, aí me credenciei, e aí fui parar de paraquedas, assim, né, nessa cobertura. Caramba, que doideira! Bem essa cobertura ainda. E aí tô aqui até hoje, gente, olha isso. Que doideira, cara. Então, ir pro UFC nesse momento foi exatamente o porquê de eu ter ficado em Vegas, né? Foi o porquê de tudo começou. Foi meio que um círculo, assim. Full circle, né? Era isso que eu ia falar agora, demais. Foi assim que começou e assim que tá acabando, não, né? Não, opa, como assim? Exatamente. A parada é que eu acho que é uma consolidação e um reconhecimento foda, assim, do que você faz, sabe? Porque você é a cara da notícia pra gente do Brasil, né? Então, não, mas é verdade, pô, na Globo lá, no combate e tal, Evelyn, é você. Tava aqui o tempo E todo, o UFC reconhecer isso e a hora que eles lançam um projeto que cara, eu bati tanto nessa tecla de o que a gente pode fazer pro mercado brasileiro ter valor financeiro, entendeu? Não só ter aquele cara foda que luta pra caralho e bate todo mundo. Não é só isso, tem que vender. É aqui que eu vou virar? É, aqui que você vai virar à direita. Que bom que eu já tô na faixa da direita. Não é só o Anderson Silva que vai lá e passa o carro, o Aldo, né? Porra, se fosse hoje, Fight Pass e o Aldo é o campeão que ele era antes, você imagina a diferença que faz pro Aldo e pro mercado, entendeu? Sim, não, e assim, pra mim tá sendo uma coisa muito nova por enquanto, né? Porque assim, é claro que é um pouco do que eu já fazia, então eu continuo entrevistando as pessoas, acesso total. Agora estão arrumando ainda, né, direitinho como é que tudo vai funcionar, assim, a gente tem uma fase de adaptação, né, então a gente tá acertando isso, mas a equipe, assim, é nota 10. Eu já trabalhei com todo mundo, na verdade, nesses últimos 12 anos, né? Já conhece a galera toda, né? Tanto a galera que tá na frente das câmeras, quanto a galera que tá atrás das câmeras. Então, assim, não é tão diferente na minha vida, sabe? E o que é legal é que é todo mundo apaixonado pelo esporte como eu sou. Então, a gente tem umas ideias malucas, tem alguns projetos aí pra colocar em prática, fica todo mundo meio que na empolgação ainda, né? Mas as coisas vão se acertando também, mas eu tô muito feliz, assim. Esses últimos eventos já mostraram, né, que a gente vai ter um acesso bem melhor, assim.
Que agora, né, agora eu sou UFC, então meu tipo, ali, total, né? Eu entro em Total. qualquer lugar, faço tudo. Eu vou filmar um pouquinho aqui pra você ter. De repente você ficou muito mais legal do que você já era. Não, de repente, pra mim, assim, entendeu? Eu já achava você legal, mas olha, tá muito mais legal. E assim, o fato de eu conseguir ter acesso livre, pegar quem eu quiser na plateia pra isso é entrevistar, demais. poder, tipo... Aqui é a plaquinha de Vegas, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Peraí. Esse vídeo que vocês estão vendo é do celular da... Calma aí, que eu vou tentar pegar aqui, gente, porque... Da World Famous Evelyn Rodrigues. Ó, vou mostrar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. Então aqui é a entrada. Ela não tá mostrando a fila. Eu tô sim, ó. Eu sou da época que não tinha fila, viu? Pra tirar foto aí. Tem fila aqui. Tem Elvis Presley ali no meio. Não, mas agora, tipo, uns 10 anos atrás não tinha fila, não. Ah, é? Era tipo meio, vai lá e tira foto. Ah, não, aqui eu tô aqui há 11 anos, gente, sempre vi fila nessa... É mesmo? Não sei de nada, não. Ó, Mandalay Bay. Aqui foi onde o Anderson Silva e o Vitor Belfort lutaram. Ah, foi aí? 1926, eu nem sabia. Se eu não me engano, foi aí. Eu nem sabia. Exatamente. Nossa, abriu um tal aqui. Tem lá em Nova York. Tem, muito não, bom. sempre teve. Sempre teve. Então. Escuta o que eu tô falando. Aliás, escuta, mas não considera, entendeu? É que eu vi o cartaz ali. É bom? É, bem bom. Caro. É exatamente igual o de Nova York. Tá. Sim. Ó. Lá Mas atrás aqui, dá pra ver as montanhas com neve lá atrás ainda também? Não dá pra ver no meu celular, mas assim, pra você ver, o Mandalay Bay, na verdade, na época não tinha a arena, né? A arena da T-Mobile, que é agora onde a gente faz os eventos, né? Então eles dividiam as lutas entre o Mandalay Bay e o MGM Grand Garden Arena, que é do outro lado da rua. Então aí, tipo, alguns eventos foram aqui e algumas disputas de cinturão foram lá. Que são os palcos aí também de grandes lutas de boxe. Né? Bem antigamente eles faziam na Hard Rock, não faziam? Fazia. Que era bem pequenininho o lugar, né? Não, lá também fazem. Agora vai ter um evento semana que vem. É mesmo? Virgin, no hotel, que agora é Virgin, né? Mas vai ser o evento da semana que vem, vai ser lá. Porque tá tendo Power Slap ainda no... Você foi em um? Não fui nenhum ainda, não sei. Não vi. Curioso. Também, tô curiosa pra ver como é que vai ser. Curioso pra ver como é que vai ser. Especialmente o evento ao vivo, né? Mas... Então, mas essa parada de você... Se quiser parar um pouquinho, pode parar. Não precisa ficar... Depois ali na frente a gente faz... Aí, mas eu achei demais, assim, a hora que eles montaram e falaram, vai rolar. Porque eu sempre ficava falando da parada do pay-per-view no Brasil. Porque os caras têm que dar um jeito de não pagar de fazer um pay... Não, mas eu falava o contrário. Eu falei, eles tinham que dar um jeito de fazer um tipo de pay-per-view, porque tem que medir o que o Brasil está assistindo de algum jeito. E só pela audiência dos assinantes do combate, eu não acho que fazia justiça, sabe? E aí vem o Fight Pass, que no final da história vai acabar sendo um mini pay-per-view, porque eles vão ter uma base de assinantes forte, e aí vai ter aquela galera que vai comprar um mês para assistir aquela luta específica. Por exemplo, o Charles vai lutar em maio. Certeza que vai ter lá, sei lá, 10 milhões a mais de assinantes. Aí os caras vão falar, caramba, olha a força do Charles. Eu acho que assim, além de tudo, eles estão com essa proposta de ser a maior biblioteca de lutas, né? Então, isso assim, é sensacional. Tem todos os eventos antigos, mas ainda tem eventos novos, eles estão abrindo, né? Toda semana aí a gente tem transmissão de outros eventos, né, europeus, de outros continentes, estão investindo bastante em eventos menores, até de outras modalidades, né, jiu-jitsu, kickboxing, então assim, é tudo meio que junto, além dos eventos que são a porta de entrada para o UFC, como a LFA, então acho que é uma plataforma que está juntando tudo ali, né. E vai aqui, virar o portal de luta, né, de artes marciais. Exatamente, vai ser um canal que, tipo assim, tem a maior biblioteca de tudo ali, então você vai entrar, vai conseguir ver, tem documentários, né, tem uma série de documentários legais que assim, eu participei de alguns, ajudei a produzir outros, então tem muita coisa legal, com várias coisas de história mesmo. Eles lançaram agora aquele Year of the Fighter com o José Aldo, que acho que é o primeiro brasileiro a participar disso. Que legal. Que é um cara vendo, acho que desde quando ele fez a defesa de cinturão até ele virar o rei do Rio. Então eles voltam em momentos, assim, e é muito bem, a qualidade é absurda, sabe? Então é muito legal de assistir, assim, muito bem produzido, eu acho. Essa parada de ter a galera que gosta de luta mesmo, poder assistir as lutas do Pride. Cara, isso daí não tem preço. Pride, Strike Force, pegar tipo, as disputas de cinturão, as lutas históricas, né? Pô, o Shogun se aposentou, tava lá assistindo um dia. Pois é. Daquela Como que foi ver o Shogun aposentar? Cara, foi muito louco, porque o Glover se aposentou no mesmo dia e eu não tinha emoção. Nossa, é verdade, cara. Não conseguia, me segurar ali, que foi complicado, viu? Porque
O Shogun a gente já sabia ainda, né, que ia se Ele tinha aposentar, anunciado, acabou né? não saindo ainda da forma como ele queria. Todo mundo quer se aposentar com vitória, né? Então, assim, eu tava um pouco mais conformada com ele, porque também a gente vê, né, o atleta quando chega no momento em que ele já não tá com tanta vontade, se ele tá falando de se aposentar, porque ele deveria mesmo. O Shogun passou umas 3 lutas do ponto, eu acho. É difícil, né, o cara saber. Agora... Eu acho que rolou uma parada do tipo, o cara gosta de lutar, ele gosta de lutar, senão ele não lutava. quem Ele não ele deve gostar entendeu? da vida de atleta mais, É entendeu? o que ele sabe fazer, então é muito difícil, assim. E o Glover, ali na emoção ali de perder aquela disputa de cinturão. Nossa, nem me fala daquilo lá. Eu fiquei, Resolve se aposentar também. me deu mal-estar vendo aquela luta, cara. Eu quase morri de tanto Me chorar deu depois. mal-estar vendo Porque aquela no luta. final ele desce assim do octógono e aí o Royce Gracie tava ali embaixo, né? Tipo, gravando ali nos O Royce bastidores. abraça ele, né? Então eles vêm pros bastidores assim, e a hora que ele tá chegando nos bastidores, todo mundo parou o que tava fazendo e começou a aplaudir. Nossa, e aí ele entrou assim, eu ia entrar no ar. Eu lembro que eu comecei, ai meu Deus, não posso chorar, não posso chorar. E eu tava, sabe? Caramba. Foi muito difícil assim de ver, mas foi tão legal ver ele receber esse reconhecimento, sabe? O Glover é um cara que eu acho que demorou um pouco pra receber o reconhecimento que ele merece. Passou do ponto, né? O cara precisou ter virado campeão. Exatamente. Pra galera falar, caramba, esse cara é foda. E ele sempre foi, né? Ele sempre foi um cara querido, sempre foi um cara querido. Mas eu acho que, como todos com carreira muito longa, ele passa por uma fase que ele não tá tão bem, e a galera meio que descarta ele, né? E aí ele começa a comer pelas beiradas ali e vira o cara de novo. Então, mas ele tem uma história que só é o Rock Balboa da vida real. É Essa era tão verdade. surreal que... Acho que se as pessoas tivessem acesso a isso um pouco antes... Não sei como é que ele passou, assim, tão despercebido por tanto tempo, sabe? E ele sempre teve esse coração, essa coisa de sempre dar tudo de si, mesmo nas lutas que ele perdia, não era... E, pô, a história dele de aos 38 anos... resolveu meio que se reinventar. Ele veio pro Instituto de Performance aqui do UFC. A gente estava gravando, na época, um documentário chamado Evolução do Combate, para mostrar como é que o Instituto de Performance funcionava. E aí eu convidei ele para vir pra cá para fazer os testes, né? Então, a gente pegou todos os diretores, o PI, né, os cientistas e tal, pra meio que analisar. E aí eles falavam pra ele assim, eu nunca esqueço o primeiro teste: você tá fazendo tudo errado, olha aqui, você não pode treinar assim, você não pode fazer não sei o que, blá blá. Aí explicaram pra ele assim, né, que se ele fizesse tudo que eles estavam falando, ele poderia realmente voltar a ter um metabolismo mais jovem, né? E dali pra frente ele só ganha todas as lutas que ele faz até chegar na disputa de cinturão. Então foi uma coisa assim, que a gente documentou um pouco dessa mudança. Se tá no UFC Fight Pass, quem quiser procurar lá, o Evolução do Combate. Caramba! E aí ele começa a se entender, tipo, tem um... E a humildade do cara de naquele ponto da carreira, saber escutar, né? Exatamente. Porque, porra, bicho, você nem é da luta, cara. O que você sabe, foi né? muito maneiro, assim, de ver. E quando ele conquistou o cinturão, poxa, eu tava lá em Abu Dhabi e eu acho que tinha só eu de repórter. Não lembro, assim, no backstage de brasileira, né, tinha só eu. Então, no dia, olha que loucura, no dia em que ele foi disputar o cinturão, ele me mandou um vídeo do avô dele, seu Chico Sudari, de 95 anos. Nossa, esse vídeo eu já E chorei aquele tanto vendo esse vídeo. que ele fala, né? Ele fala assim, Do Deus mundo? abençoa ele. Não, ele não fala é assim, esse? Deus abençoa ele, Glover, Deus abençoa ele não entrega farinha fácil, não sei o quê. Isso foi de manhã. Aí eu falei, Glover do céu, posso usar isso na minha matéria, tal? Ele falou, olha que coisa linda. Ele falou, não, só pode usar se eu ganhar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui pra arena, tudo. Quando ele conseguiu vencer o Blachowicz, que ele chegou atrás, no meio do caminho ele encontrou o Iri Prohaska, né? Aí eu fui a primeira pessoa que ele chegou assim pra entrevistar. E aí ele chegou, aí eu caramba, Glover, tipo, o que você vai falar pro seu avô agora? Aí ele começa meio que a chorar e a contar, tipo, agradece o avô, fala do avô de 95 anos e tal. E aí, quando ele vai pro Brasil, a gente vai filmar, né? A gente vai mostrar como é que foi e tal. Então aí mostra o vô dele com o cinturão que é depois, tal. né? Que e aí fala... depois, quando ele vai fazer a defesa de cinturão em Singapura, é quando ele dá aquela entrevista que ele chora, né? Pra mim, pra Adriana Albuquerque. Cara. Ele fala, do mundo, Aquilo tal. é foda, né? E aí chora. O Glover é um ser humano incrível, É demais, né? Olha, fiquei arrepia de lembrar. Aquela entrevista, muito... assim, eu fui muito abençoada de estar ali, ele entrou assim em transe. Eu já fiz outras entrevistas incríveis com ele, dele contando toda a história. É engraçado porque ele é um cara bem emotivo, assim, ele né? Eu lembro ele me contando, primeiro podcast que eu fiz com o Glover, eu tava indo pra lutar com o Marreta. Faltava acho que uma semana pra luta com o Marreta.
E aí eu tô lá falando com o Glover, eu falo, ó, vamos falar da história. Você acaba indo para os Estados Unidos, acaba voltando pro Brasil, né? Uhum, fica 3 anos. Isso. Eu falei, de verdade, me fala como é que aconteceu e como Ele é que foi. chora, Eu sei por cima. E aí ele começou a contar e aí ele começou a chorar. E eu não sabia onde eu enfiava minha cara. Ele tava assim, visivelmente, ele queria me contar. Mas ele chorava, né? Aí ele começou a se emocionar e aí ele ficou constrangido porque ele tava chorando. Então ficou uma situação assim, aí eu falei, cara, desculpa, eu não... não. E aí ele enxugando as lágrimas, assim, ele fala assim, eu choro toda vez que eu falo essa história, tanto que eu nem gosto de falar dela. Eu falei, nossa, perdão, eu não sabia, de verdade, de coração. Ele conta não era a intenção. A carta de perdão saiu no dia do aniversário da Ingrid, que é a esposa dela, né? Então, cara, uma loucura, tem todo um né, sentido cara? ali, ele é realmente assim, que história, né? Você para e aí depois de tudo isso, o cara vira campeão do UFC. É mole. Não, e com o avôzinho maravilhoso que ele tem, não é, gente, cara, ainda. demais. Esperou demais. 20 anos pra ver ele campeão, coisa mais demais. fofa, 96 anos ainda. Então é muita coisa legal, assim. E uma coisa que eu acho que é muito legal também de ver em seres humanos como o Glover, né, que assim, a gente vê eles querendo fazer parte, querendo dividir a história, né, aquela coisa de ser muito genuíno, sabe? E eu sempre tive, assim, graças a Deus até hoje, né, muito essa recepção por parte dos atletas, sabe? De falarem comigo assim e não terem muito assim, pudor ou até tipo de relembrarem, de abrirem o coração mesmo, sabe? De conseguirem falar tudo que estão pensando e... Cara, mas é difícil você conseguir isso difícil. Das pessoas, porque você tem que... É complicado, porque... É uma conexão que você tem que criar, né? Exatamente. A pessoa, tipo, é uma confiança, assim, que o cara tem... Que, tipo, eu acho que, assim, independente de você ser jornalista, né, e repórter, eu acho que o cara sente uma confiança do tipo, cara, eu vou conversar com ela normal, meio que ele se desprende e fala... Porque se eu falar alguma merda, vamos supor, assim, tipo, ela não vai me fazer parecer mal. Na verdade, faz sentido o que eu tô falando um pouco? Sim, mas na verdade ali o que acontece, a gente tava falando disso, né, no almoço, eu nunca deixei de fazer nenhuma pergunta. Mas essas coisas são separadas. Sim, mas assim, às vezes, uma coisa que eu sempre fiz, assim, em entrevistas, porque sempre tem câmera, microfone, o cara sempre fica meio, né, tipo, caramba, agora, eu sempre começo a conversar com a pessoa pra quebrar o gelo. É difícil com um monte de gente em volta também, né? Nossa. Porque pro cara se abrir ali com... Porque não tá se abrindo pra você, né? O Glover chorando foi com um monte de gente em volta. Então, assim, você, ali naquele momento, eu sempre fiz isso, de começar a entrevista, enquanto o cara tá colocando o microfone, eu já vou perguntando como é que tá, não sei o que. Eu não deixo ele pensar ou processar que tem uma câmera ali, que tem um microfone, pra ele não ter tempo de, vou... Né, não vou falar isso ou aquilo. E vai rolando um bate-papo mesmo, assim. Entendi. É como se a pessoa tivesse... Ela meio que... Não é que ela esquece porque tem gente ali, né? Mas é a conexão de você... A importância de você olhar no olho do entrevistado, de você não deixar o foco dele para outro lugar, entendeu? E é uma coisa difícil, assim. Não é sempre que a gente consegue, mas é a conexão que tem que ter naquele momento ali de você fazer o contato, o olho no olho, e deixar a pessoa olhar no seu olho e te contar o que ela quer falar, entendeu? É muito louco isso. É difícil. Mas mesmo assim não é pra todo mundo, sabe? Não. Acaba sendo de um jeito ou de outro. Cara, eu falo que um dos piores papos que eu fiz na minha vida foi com o Bochecha. Meu Deus. Assim, tinha um online, começa errado já, né? Porque podcast online é por pura falta de opção, gente. Não é não. Se eu pudesse, tava também. assim toda hora, sabe? Não, é porque é mais barato também, vai. Aí, eu tô com bochecha, né? E porra, eu amo jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu. Aí, caralho, eu tô com bochecha aqui, já fica aquele engolindo um pouco seco, né? E aí tem um delayzinho, assim, de um segundo. Eu falo, aí demora um pouquinho pra chegar, aí ele começa a falar, e aí chega o que eu falei, aí ele para, aí ele fica truncado, assim. Foi terrível, 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 terrível. Ai, tadinho do Bochecha. Aí eu tava agora no final do ano no Brasil, o Bochecha tá em Santos e meu pai é do Guarujá. Você é de São Paulo, né? Sou. Irmão, vamos fazer. Vem pra cá, a gente se encontra, tô na preparação física. Eu falei, caralho, do caralho. Encontrei com ele meio-dia,
Fiquei ali 1 horinha com ele enquanto ele terminava uma preparação física. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Fomos no restaurante de um amigo dele, muito bom, inclusive, chama De Boa. De Boa tem o latino, tem o japonês. Quem tiver em Santos, vai lá. Melhor açaí do estado de São Paulo. E a gente senta lá e trocando ideia, aí chegou outro amigo, e a gente zoando. E virou amigo, assim, sabe? Tipo, de trocando ideia, não sei o quê. Aí acho que era umas 5 horas da tarde. Vamos gravar? Vamos gravar. A gente entra no campo. Mas, cara, a gente já tava assim, trocando ideia, dando risada, zoando o cara, assim, a tarde toda. E aí, acho que foi um dos mais legais que eu já fiz. Então, essa que isso que eu falo, essa conexão, às vezes não é sempre, né? Claro que você consegue fazer isso com uma pessoa, né? De chegar ali. Você não tem o dia todo pra fazer, tipo, você faz em minutos, né, cara? Exato. Porque é um dom absurdo. Mas porque... também é dessa coisa de eu já estar desde 2011 aqui acompanhando, então o cara me vê em toda semana de luta, né? Eu conheço a família, vejo os filhos crescendo. Outro dia eu cheguei lá no Rio de Janeiro pra fazer a apresentação lá no Cristo Redentor, filho do Rafael dos Anjos. Oi, tia, eu quase tive um treco, né? Oi, tia, ótimo. Eu falei, pelo amor de Deus, Rafinha, você esquece esse tia aí, esquece aí. Então, assim, a galera vê, né? A família te vê ali toda hora, tá? Porque por muito tempo eu era a pessoa que fazia entrevista, que filmava, que montava, então ficava na casa gravando como se fosse as imagens de apoio, né? Então, e que loucura, fechando o Jornal Nacional, fechando... Caraca, que doideira, fechando uns né, VTs gigantes. Então, assim, era muito maluco, mas era muito legal também, porque eu aprendi tanto nesses 10 anos que eu passei como correspondente aqui em Vegas, que eu aprendi um pouco de tudo, sabe? Me ajudou muito a ser a profissional que eu sou hoje e a entender também como funciona tudo, né? E é por isso que eu falo que você ter ido pro Fight Pass é um reconhecimento tão foda do que você faz, porque o UFC, a busca incessante por qualidade deles é notória, né? Não, eles não iam lançar um projeto desse com meia dúzia de maluco lá, porque eles querem que o negócio funcione. E aí vou trazer você, assim, eu acho que foi uma sacada foda, assim. Tem uns que não foram, que eu fico com saudade, mas... Isso passa todo mundo, né? A gente vê... Exatamente. Eu acho legal, o que eu fiquei mais feliz de tudo, assim, foi meio que o que eu te falei, né? Completou o círculo. Então eu saí vim pra Vegas, acabei vindo parar em Vegas por causa do UFC, de uma certa forma, né? De continuar em Vegas por causa do UFC, e aí saí da Globo pro UFC depois de 10 anos de uma carreira bem sucedida. Então, pra mim, assim, foi a cereja do bolo, sabe? As coincidências na minha vida, assim, são muito grandes, né? Eu comecei... Quando eu era criança, meu pai era engenheiro de áudio. E ele montou uma rádio comunitária que tinha o nome de Vegas FM. Caramba, então eu comecei com 11 anos de idade. Aonde isso? Em Osasco, né? No de Osasco, no Rio de São Paulo. Então eu comecei com 11 anos de idade e eu tinha uma prima que falava super bem na rádio, né? O nome dela era Suelen. Ainda, que ela não existe. E eu ficava querendo imitar ela, e eu falava pro meu pai, deixa eu ter um programa. No começo ele me ensinou a mexer na mesa de som, então minha irmã atendia o telefone e eu ficava operando na mesa de som pra minha prima falar. Cara, depois ele deixou eu começar a fazer um programa de rádio. E aí... Dali eu peguei gosto pela coisa, então eu tinha o meu horário de final de semana, eu ia pra escola durante a semana, de sábado eu ia pra rádio, ele me dava um horário pra eu operar a mesa e brincar que eu era apresentadora. Irado, cara. Você fazia vozinha de radialista também? Aí galera, aqui é Evelyn! Era Vegas FM, minha nova estrela da rádio. Eu lembro até hoje do slogan. Então era uma coisa muito louca. E aí assim, meu pai me incentivou muito, né, desde criança. E aí assim... Eu sou de família pobre, né? Eu não sou de família, assim, nunca tive muitas condições de vida lá em Osasco, as pessoas sabem, né? Grande São Paulo ali. Então, meu sonho era fazer faculdade de jornalismo, e não tinha dinheiro pra fazer faculdade. O que eu tive que fazer? 50 empregos, né? Então, eu lembro que eu ia pra faculdade de manhã. Na verdade, eu tinha um estágio de manhã, que eu entrava às 5 da manhã no estágio, na Vila Mariana. Como todo bom estágio no Brasil não paga, então, né? Então eu tinha que pegar... Não, eu recebia pouco. Ah, né? Recebia? Menos mal. Mas eu pegava um ônibus às 4h20 da manhã pra chegar na rádio às 5, né? E poder começar a trabalhar às 5 da manhã. Então eu trabalhava das 5 às 11 da manhã numa rádio. Aí das 11 ao meio-dia eu tinha um intervalo pra sair, pra poder comer e chegar no outro emprego. No meio-dia às 5 era outro estágio. E aí às 5 eu ia pra faculdade, que começava às 7 mais ou menos. Era longe de uma coisa ou outra. Aí das 7 às 10h30 mais ou menos era a aula. E pegava um ônibus e ia pra Osasco. Então assim, eu dormia 3 horas e meia, 4 horas por noite. Final de semana eu era DJ.
E eu tinha uma banda de forró, olha isso, eu era cantora. Não, pera. Eu cantava, gente. Você cantava forró? Cantava. Ah, não. Cantava forró. Qual que era a música mais famosa que você cantava? Ai, gente, não tinha, né? Tipo, minha banda não fez sucesso, senão Não, tudo bem, mas qual era o hit do momento? Ai, gente, você vai fazer eu cantar. Eu vou demais. Você não devia ter falado que você cantava forró se você não quisesse que eu pedisse. Eu vou ter que pedir. Qual era o maior sucesso da época? Ai, de mulher, na época, era Fala Mansa, né? Que tocava muito. Deixa eu pensar uma música aqui. Ai, Jesus amado. Aquela. Oi, me encantei por seu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Meu dengo, vem me chamegar. Tá bom, já. Oi, caramba! Já foi, gente. O nosso riso tá pronto. Mas isso foi nessa época ainda, entendeu? Então, forró universitário, né? Era o meu jeitinho de juntar dinheiro pra conseguir terminar a faculdade de jornalismo na Casper Libro, que na época que eu entrei tinha filantropia e depois perdeu. Então, tipo, pra pagar a mensalidade, né, dobrou lá o valor e eu tive que ralar assim até. Então eu sempre fui muito ligada no 220, eu sempre fiz de tudo um pouco, entendeu? Sei lá, tudo que... Eu fui uma pessoa que eu nunca falei não direito na minha vida, o que não é tão bom, tá, gente? Mas quando você tá começando a profissão, você quer, entendeu? Nunca falou não em que sentido, assim, de tipo... tudo que aparecia de loucura. Que pra trampar, assim, pra fazer as coisas. Cheguei em Vegas, primeira coisa que aparece era, tipo, ia ter acho que era o que era aquilo? Era um Grammy Latino? Grammy Latino. Aí eu vi que a Cláudia Leite ia ser, tipo, uma das apresentadoras, né? Aí fiquei tentando fazer frila, ligando. Aí uma assessora dela virou e falou assim, olha, se você conseguir um site que faça uma página pra ela, tá? Eu te dou acesso a ela. Aí lá vai eu ligar pros conhecidos, aí falei com a Esther Rocha do Fuxico, olha isso, São Paulo. Aí a Esther falou, tá bom, Evelyn, a gente faça uma página pra ela. Eu, beleza. Aí lá vai eu correr atrás da Cláudia Leite em Tipo, Vegas. uma página te dá aquele espaço tipo, um espaço pra eu publicar tudo que saísse da Cláudia Leite, e aí ficou saindo na Cláudia Leite e no Fuxico. Só que aí a Cláudia era tão... Gente, tudo é muito louco, né? Aí a Hebe apareceu por aqui, porque aí a Hebe ia ser homenageada no Grammy, aí tipo... você não contou a história de dublê da Hebe. A gente começou falando disso e... Aí, enfim, eu acabei, tipo... Aí esse freela foi o primeiro freela que eu fiz, e aí meu nome começou a sair na internet. Na época era Evelyn Ribeiro ainda, que eu assinava. Depois, porque meu nome é Evelyn Ribeiro Rodrigues Domingos, era, né? Tá. Em português. Aí depois disso foi indo um atrás do outro. Aí eu fiquei sabendo que a Galisteu ia vir aqui pra Vegas, que ia ser a lua de mel dela. Aí tentei uma exclusiva pra vender pro Fuxico, aí falaram assim, não, porque a Caras que tá pagando a viagem e vai fazer a capa da Caras. Eu falei, então tá bom. 2 dias antes da Galisteu chegar em Vegas, me liga a Caras. Evelyn, tudo bem? Aqui... Socorro, gente. Evelyn, tudo bem? Aqui é fulano de tal. Olha só, o fotógrafo não pode fazer as fotos da Caras, a gente precisa que você faça as fotos. Caramba! Aí eu assim, mas gente, eu não sou fotógrafa. Eu fiz aula de foto na faculdade. Sei lá quantos mil anos atrás. Não, olha, fica tranquilo, a gente vai te passar o que você precisa fazer, tal, não sei o que. Lá vai eu, gente, catei, olha, eu não falei não. Catei uma máquina emprestada que não funcionava nem o flash. Nossa. Cheguei, as fotos eram no Win, que a gente acabou, vai passar agora o Win aqui. Eu vou até fazer um vídeo aqui pra vocês verem o tamanho do problema. Cheguei no Win, eles tinham reservado uma vila inteira dentro do Win pras fotos e eu não tinha nem flash, tá? Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa foto? A fotógrafa profissional. A câmera com a lente do olhando kit. a câmera assim. Nossa senhora, eu falei, caraca, mano. Aí assim, não sei o que aconteceu, que eu fui fazendo, a Galisteu foi lá trocando de roupa e eu fingindo que eu sabia o que eu tava fazendo e foi mandando ela aqui lá. Eu tirei mais de 300 fotos. Teve uma hora que eu olhei, o Win tem uma parte que é do lado de fora, assim, que tem uma cachoeira e tal. Eu produzi a foto, peguei uma taça de vinho, dei na mão dela, tal, na mão do marido, não sei o que lá, tirei a foto, foi a foto da capa. Aí saíram 8 fotos, 8 páginas de foto, mais a entrevista, e a Caras amou. Aí o hotel amou, porque achou que eu realmente tinha uma influência nisso, começou a me chamar pra tudo que aparecia. Cara, que doideira! E aí eu comecei a seguir celebridade em vez. Aí, filho, eu fiz de tudo que você pode imaginar, né? A paparazzi do Brasil, paparazzi, né? fui tradutora, fiz, milhares de... eu já segui Zeca Pagodinho, já fiz aqui. Ele é legal pra caramba? Maneiro demais, gente, maneiríssimo. Mas a produção na época mentiu pra ele, falando que Vegas era perto de Nova York. Nossa! E aí ele falou, menina, eles mentiram pra mim, nunca mais eu volto. Que isso, vou até tirar, cara. aqui é o Win, ó, tô até mostrando aqui um core e o Win, foi nesse hotel. E aí, enfim, né, pra quem não fala não, uma hora ia dar errado, eu acho, né, mas até hoje nunca deu, então
Foi assim que eu fui parar no UFC 126. O negócio da Abby que eu virei dublê, gente. Foi assim. A Abby tava gravando com a Rede TV, então ela ia começar o programa dela na nova emissora, né? E aí eu tinha que produzir o casamento da Abby com o cover do Roberto Carlos. Não, olha isso. A Abby foi pra Rede TV? Ela na época que ela tava com câncer e tal. Eu nem lembro disso, cara. Aí lá vai eu de produtora, tive que produzir o casamento na Little Whitechapel. Que é uma capela que você casa num drive-thru, assim. É aquela capelinha, toda celebridade que fala casei em Vegas, é ali. Vou fazer com o vídeo do Win para as pessoas verem o tamanho desse capela em core. Aí o Win tá ali do lado. Enfim, aí no meio da confusão, né, ela tava bem debilitada ainda, então eu tive que... Eu peguei o vestido pra ela, fui levar no hotel pra ela provar, tal, não sei o que. Aí quando a gente começou a gravação, tava ventando muito em Vegas, mas muito. E ela tava usando peruca ainda, né? Tava na situação ali do câncer, mais complicadinha, assim. Então a gente começou... O carro quebrou, gente. Ai, gente, era um Cadillac cor-de-rosa. O carro quebrou. Aí não dava pra Vegas, chegar, né? não dava pra chegar na capela. Então o que eles fizeram? Eles pediram... Ai, gente. A gente começou a gravar só o negócio acontecendo lá, o Elvis casando eles, não sei o quê. Então a gente fez a gravação. Aí tinha que gravar cenas que o carro chegava na capela. O que o diretor fez? Evelyn, coloca a roupa da Abby. Aí eu falei assim, mas eu não... Meu cabelo é preto, tipo, mas como assim? Ele, não, a gente vai filmar de longe. Aí me botaram no carro com a Abby, com a roupa da Abby, o véu, o buquê. Colocaram o cover do Roberto Carlos do meu lado. E a gente ficou rodando aqui, igual eu tô andando com você, mas o carro era aberto. Então o pessoal da rua ficava jogando dinheiro, dando tchau, tirando foto, achando que eu tava casando de verdade, entendeu? Gente, eu tenho até hoje o buquê na minha casa. Eu guardei o buquê, que era um buquê de flor artificial. E aí tá lá, então assim, são muitas memórias que eu acumulei, cara, entendeu? Muito louco, né? Até eu cair no UFC, olha, foi muita coisa que passou aí por debaixo da ponte. Você sai de faculdade, é porque aí eu fico pensando assim... Eu tô fazendo uma zona na cabeça de porque vocês. Porque você veio aqui fazer aprender inglês pro teu trabalho, não era isso? Sim, era. Mas aí na cabeça de jornalista, tipo, vou arrumar uns freela pro... É porque, gente, pensa muito assim, louco isso. Meu chefe, coitado, já era um anjo, né? Porque, pô, ele me mandou pra cá pra estudar. E aí eu morava numa república com 13 pessoas. 13? 13. Então imagina, porque na época eu ia passar 3 meses. Então, assim, eu aluguei um quarto numa casa e era isso, só que moravam 13 pessoas. E aí o dinheiro que ele me mandava, dava pra pagar a escola e a casa. Mas, poxa, você, né? Claro. Você vê as coisas que você quer comprar. Então eu fiquei pensando o que podia fazer, né? Cara? E aí foi numa dessas que eu caí no UFC, entendeu? Caramba. Que aí eu comecei a fazer uns freela aqui, outro ali e tal, caí no UFC sem saber o que era direito. Olha isso, eu sabia quem era o Vitor Belfort por causa da Casa dos Artistas. Eu sabia quem era Anderson. E só sabia quem era ele porque ele está de lá namorando a feiticeira, né? É o namorado da feiticeira, né? Então, na época, assim, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Mas não tem por que ter. Perdidaça ali, né? E aí eu conheci a Ana Issa, né, nesse evento, conheci um monte de gente que, poxa, foi me ajudando ali a conseguir entender o que era, porque eles fizeram um evento na academia antiga do TUF, que tava José Aldo, Júnior dos Santos, tava Maurício Shogun, eu não sabia que era ninguém. Caramba. Aí a Ana me falava assim, esse aqui é fulano de tal. Aí com que ela me falava, eu pegava a informação, fazia um videozinho de 5 minutos, aí entrevistava o cara. Foi meio que assim que eu comecei. E depois desse evento, eu falei, cara, eu preciso tomar vergonha na cara, que se esse aqui é um esporte que eu vou cobrir, eu preciso aprender. Então eu voltei, aí eu fui atrás de treinadores brasileiros que moravam em Vegas, estavam gravando na época o TUF entre o Uriah Faber e o Dominic Cruz. Então eu fiquei amiga do Fábio Pateta, né, do Alfa Meio, comecei a acompanhar todos os treinos, ele foi me explicando um pouco do esporte, aí eu comecei a frequentar academias, a entrevistar gente, a pesquisar sobre o esporte. E aí fui tentando entender o que era e se isso seria, na verdade... Porque na época, pensa assim, ó, o UFC não tinha voltado pro Brasil ainda. Nossa, desde aquela luta do Vitor contra o Vanderlei, com entendeu? O Vanderlei, Então não era um mercado que real. Praticamente nem era o mesmo evento mais, né? Só tinha o mesmo nome, né? Exatamente. Caramba. Então, assim, foi uma época que eu caí no lugar certo, na hora certa, e eu vi a oportunidade passando e eu pulei em cima, entendeu? É muito louco. Mas isso, eu não sabia se ia dar certo ou não, né? Na época eu tinha que voltar, eu ia voltar para o Brasil depois de 1 ano. Esse era o trato com o meu chefe. E aí eu consegui sponsor, um monte de coisa, tal, troquei de visto, fiquei. E aí, meu filho, tô aqui até hoje.
desde É muito 2011. louco. Então, E viagem 2010, na aqui, verdade, que eu mudei. você me contou umas histórias, aquela viagem de Salt Lake City foi... Não, cara, você viu, assim, personagens aparecendo, assim, que mudaram o esporte. Gente, acompanhei Porra, a Honda desde a época do Strike Force, eu Cara, vi ela isso é chegar, demais, fez isso todas é as luzes demais. aparecer, né? Os caras perguntaram hoje pra mim no Instagram do MMA hoje. De repente você não precisa nem opinar, porque é polêmico. Se a Honda seria um top 3 hoje? Eu falei, olha, hoje eu acho que ela seria um top 10. Assim, generoso. Não sei. Porque, assim, e aí se ela não tivesse existido, não. as pessoas não iam saber o jogo que ela trouxe pra MMA. Não, tá de olho 100%, hoje, né? 100%. Então- Peraí, mas a gente tá falando assim, eu tô falando ela naquela época e eu tô falando as meninas lutando hoje. Sim, mas... Aí eu falei, ó, aí eu me senti na necessidade de fazer um adendo e fiz outra história. E aí eu falei, gente, ó, não tô desmerecendo que ela foi, porra. Eu falei, eu fiz assim ainda, eu falei, ó, ela pavimentou a história e o caminho 10 pro anos na primeira MMA, luta, agora, pro MMA feminino como poucas fariam. Sim. Porque não é qualquer mulher que você botava lá que ia dar o hype e tinha que ser a os pessoa resultados certa. que ela fez, exatamente. Tinha que ser a pessoa certa, que ela tinha o Exatamente. carisma, ela tinha o hype, ela tinha tudo. Mas eu também Exatamente. acho que naquela época as pessoas não, as mulheres do MMA principalmente, não estavam prontas. Não, mas é isso que eu falo. Transições do É isso que eu judô que ela trazia, não, mas né? era outro nível também. É um negócio que tá começando. A mulher então, também é olímpica, né, exato. gente? Ela lutava praticamente como as meninas que eram meio amadoras ainda, estavam começando. Todo mundo meio Não começando. tanto, tá? Porque assim, naquela época já tinha rolado Cyborg contra a Gina Carano, Ah, já tinha sim, Amanda Nunes. exatamente. Mas é que eu acho que no começo ali, ela tava muito à frente do tempo. Tava, Entendeu? exatamente. Aí eu falo, como o esporte evoluiu, hoje, aquela época contra as meninas de hoje, aí é diferente. A gente meio que viu, na verdade, né? Mas eu também acho que, assim, o pessoal decifrou o jogo dela muito rápido. Se ela surgisse hoje... E a falta dela de evoluir, exato. eu acho, né? Se ela surgisse ela hoje, ficou muito talvez fosse presa, diferente. ela ficou muito presa com aquele coach dela lá da Califórnia, que amava Sim, boxe. é. E aí rolou, você lembra uma época que o Mike Tyson ia assistir os sparring dela, e os caras falaram, se ela lutar com o Floyd Mayweather, ela nocauteia ele. Eu falei, gente... Mas, gente, é como uma boa hype, as pessoas sabem bem, né? Exatamente. Eu cheguei aí com exatamente. uma vez numa open workout dela, que foi na academia, eu e a Anaísa, eu nunca esqueço, eu, a Anaísa e a Karen Bryant. A gente tava brigando por espaços com mais de 300 jornalistas, não tinha espaço na academia dela, ficava a gente lá de fora. E assim, eu lembro da Honda, cara, na época do Strike Force, antes dela enfrentar a Misha Tate num almoço que a gente teve, no jantar, que foi aqui no Bellagio, inclusive, que ela sentou do meu lado na mesa e eu tava com uma foto da minha cachorra, né, de tela, assim, no celular. E ela olhou, você tem uma cachorra? Eu também tenho. A gente começou a conversar, a gente conversou a noite inteira. Naquele dia ela me contou que ela queria ser socorrista em alto mar, que ela não queria, na verdade, migrar pro MMA, que ela tentou fazer os testes e que ela do nada, assim, decidiu pro MMA um dia. Uau. Então, que na cabeça dela, assim, né, a mãe dela não queria de jeito nenhum que ela fosse Sim. MMA. Então ela chegou a tentar ser socorrista em alto mar, ela chegou a fazer teste e tal, tinha todo um esquema, assim, né, pra fazer outra coisa na vida dela, mas que ela falou, não, quero tentar isso, quero loucura, né, cara? realmente me testar nesse esporte. Que loucura. Cara, ela depois, ela nocauteou não, ela finalizou a Misha Tate, depois virou campeã e depois virou primeira campeã do UFC, e isso já fez 10 anos, semana passada. Aquela dela com a Misha Tate, acho que é a segunda, né? A segunda. Que a Misha vai dar a mão pra ela vira de costas. Ah, mas ali já é toda uma história. Que é tal, sensacional, sensacional. Gente, a Honda e foi a maior estrela da época. aquele tuf lá que pintaram ela de louca legal, né? Mas será que era a intenção e deu errado? Porque eu acho que a intenção era mostrar que ela era, sei lá, wild, né? Eu acho que é o personagem, assim, não é que ela fazia um personagem, a Honda é assim, entendeu? Eu acho que ali naquele momento do reality show era mostrar a confusão que era ser ela mesmo, entendeu? Porque, poxa, a mulher não conseguia andar na rua. É foda. Todo mundo reconhecia, as crianças iam vestidas de Ronda Rousey no Halloween, entendeu? Que doideira, é um negócio né, muito cara? louco, ela furou a bolha legal. E aí, passa uns anos, veio o McGregor. Eu acho que só os dois, a gente não tem outra comparação ainda, né? Desse tamanho de estrela? Desse tamanho de estrela. Ninguém chegou nem perto. Os dois foram assim o que... Teve alguém que chegou perto? Ninguém. Assim, tem o Anderson, né? Pô, mas é pra gente. Não, Cê, gente, ó, jura? eu vou contar uma história aqui que assim, de verdade, a primeira luta do Anderson contra o Vitor, eu não sabia que era o Anderson, né? Tem uma Starbucks pra gente pegar um café? Deve ter.
Com drive-thru? Eu acho que você vai ter que entrar à esquerda aqui e pegar nessa rua da MGM aqui. Tá. O que eu lembro, tá? Dessa época aí. Nessa época que o Anderson enfrentou o Vitor e o Anderson vence e tal, que era a luta do século aqui em Las Vegas. Na verdade, eu mandei você virar errado, foi mal. Era na próxima. Bom. A gente descobre. A gente faz um return de novo aqui ou vai virar a esquerda? Pode fazer o retorno, que não dá pra virar aqui no cassino. Nessa época, eu fui seguir o Anderson durante um tempo fazendo tipo um media training com ele. Então eu tava com ele na Califórnia quando ele comprou a casa dele em Palos Verdes, né? Na época que ele comprou a casa, não quando ele comprou, no dia exato. Mas a gente... Eu segui... No close lá. Olha, ele tá assinando, gente. Eu tava com a família dele, né? Tava a esposa, os filhos. E a gente foi acompanhando ele até a participação dele no Tribeca Film Festival, com aquele Like Water. Caramba. Que era um filme, né, que ele fez, era baseado na história do Bruce Lee e tal. E aí eu lembro que eu tava um dia andando com ele naquela época ele tava fazendo capa de revista da Men's Health aqui nos Estados Unidos. Ele tava andando em vários lugares e tal. E eu lembro que a gente foi andar um dia em Nova York, eu tenho foto, tá? Eu devo achar em algum lugar. Ele foi fazer um jogo de futebol em algum lugar, que ele entrou no estádio e tal, e a gente foi fazer foto e a gente foi passear que ele queria ir na Nike. Aí a gente andando na rua, assim, em Nova York, o pessoal via ele na rua, ajoelhava no chão, as pessoas paravam ele na rua pra falar com ele. A gente entrou na Nike, a gente teve que chamar a segurança pra arrancar ele da loja, porque do nada virou, tipo... Nossa, o Anderson Silva da Nike. Qual época foi essa? Na época da luta com o Belfort? Caramba, tipo assim, aqui nos Estados Unidos as pessoas sempre respeitaram ele muito mais que no Brasil. Ele virou quem ele é no Brasil depois dessa luta. Exato. Mas aqui as pessoas conheciam, respeitavam, ele não conseguia direito andar na rua, entendeu? Engraçado, ele parava os outlets quando ele ia fazer compra em semana de luta, porque ele adorava fazer compra. Então ele ia pros outlets com a equipe, chegava em 50 pessoas assim com ele. Todo mundo do time com a mesma roupa, ele parava tudo aqui em Vegas, era bizarro. Caramba, cara. Eu não tinha noção, mas mesmo assim, eu acho que não eu acho que é um outro tipo, assim, outra bolha, né? Mas ele é um cara que tá ali no patamar com eles, eu acho, assim, de um cara que furou a bolha também. Você fala de grandes estrelas, assim, a gente fala do Vandy, do próprio Shogun, mas... Não tanto aqui, eles trouxeram pra cá. Muito no Japão. Né? Eles trouxeram pra cá a bagagem que eles fizeram no Vanderlei, Japão. É uma loucura, né, cara? Quando ele morava aqui em Vegas, ele corria aqui na Strip, ele vinha pra academia dele, que era aqui atrás, e voltava a pé correndo, tá, gente? E ele passava aqui na rua, às vezes você passava, tinha uma galera correndo com ele, que pedia foto assim, Vanderlei, posso tirar foto? Ele pode, mas corre comigo. Aí o pessoal saia correndo, você via o Vanderlei correndo, a galera atrás, assim, era o jeito dele de voltar pra casa. Eu nunca esqueço. O Vandy é foda, né? Ele era demais. Eu perguntei pra ele, gentilmente, assim, porque todo mundo muito foda que veio do Pride pro UFC não rendeu o que rendia lá. E aí eu, na minha idiotice cultural, assim, eu falei, mas será que passou muito tempo? E não passou muito tempo, tipo, o cara era o campeão da porra toda e chega no UFC 3 meses depois, assim. Mas eu acho que também leva em consideração que na época do Pride, né, eram quantas lutas por noite? Sim, e o ringue. O jogo de grade é uma coisa que eles não, ele falou, cara, era como se eu fosse lutar sem braço. Exato, não, porque faz se ajustar, né? Exatamente, e ninguém ali conseguiu. E o Shogun foi campeão, tudo bem. Sim, mas não ficou aquela longevidade. Também caiu ali na história de. Bom, aí para o John Jones, né, na frente do cara, foda, né? Não tinha muito o que fazer. Pelo menos essa, né? O cara fala, perdi o cinturão, né? Pro cara que ainda é campeão. Ainda era foda, né? Um cara que podia, né? Um dos maiores de todos os tempos. A gente sabe que estrelas assim, você tá falando de tamanho de estrela, né? O John Jones é um cara que tinha um potencial pra ser maior até que a Ronda e o McGregor, mas... Olha, filma ali, ó, carro sem motorista, ó. Olha que legal. Tô aqui de câmera... câmera... não, tem motorista ali, ó. Não sei. Não tem sim, Tá escrito driverless. May stop suddenly. Será que ele tá... eu não consigo ir muito pra frente. Eu acho que aquele ali tá sem motorista. Eu acho que tá com motorista também, os dois. Então o cara tá só... Então esquece, propaganda enganosa, disfarce. Tentei. Então, mas o Jones não... Ele é muito famoso, mas ele não tem a estrela do McGregor, da Honda. Tem. Eu acho que o que ferrou o Jones foi os problemas fora do octógono. Você acha que abalou muito a imagem dele, bastante, assim?
E abalou até que no começo você via que ele tentava um pouco agradar mais as pessoas e tal. E aí chega um momento em que ele assume que, tipo, não, eu sou... Ele foi campeão Chegou muito esse novo, momento. 23 anos de idade. Então, mas eu acho que esse foi o grande erro dele. Eu falei isso para o Raoni uma vez, ele não gostou nada, nunca mais falou comigo depois. Eu falei, cara, mas se ele chegasse e falasse assim, this is me, that's how I am. Isso. Se você olhar a carreira dele toda, as entrevistas que ele dava no começo da carreira... Eu fazia uma merda e voltava e falava, não, agora eu encontrei tipo, Jesus. Agora mudei. Essa musiquinha lá, eu era um bêbado, lembra? Não, com certeza. Eu acho que assim, o fato dele ter se metido em tantos problemas fora do octógono acabaram atrapalhando mesmo, assim, o potencial que ele tinha, sabe? Porque dentro do octógono o cara é um monstro, assim. É um absurdo. O que ele fez é surreal, sabe? Então. Eu acho que aquela conversa, a galera sempre quer saber, esse é o GOAT, o Khabib é o GOAT. Eu falo, bom, se acabar o esporte, nunca mais tiver luta, a gente consegue parar e falar, esse foi o GOAT. Enquanto o esporte, daqui 5 anos, de repente tem um cara que é melhor que todos eles juntos. Tem caras que ele tá, nos últimos 12 anos, todas as lutas que ele fez foram por disputa de cinturão. Exatamente. E aí você pega esse cara, ganha o cinturão dos pesados, é difícil dizer que ele não é o GOAT, né? É complicado, né? Não é difícil? Meu GOAT é o Anderson Silva, não importa. Pra alguém pra alguém conseguir replicar o que o Jones conquistou, não faz sentido? Mas o que o Anderson fez também é muito difícil. Exatamente. O que o Aldo fez de ficar 10 anos. Eu acho que o Anderson pecou na hora de parar. Não, entendeu? Mas eu só acho isso. Sabe? Não, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o que fica no público, assim, você tenta lembrar as últimas lutas do cara, tipo, de 2014 até 2023 ele não fez nada. Porra, mas antes era só ele. Entendeu? Ele era o cara. Você viu o Jones? Você viu o Jones, que bonitinho, falando? Essa aqui é a luva do. Ele me mandou aqui. É a luva do Anderson. Eu vou mostrar só pra você, porque ontem, na hora que ele eu falou, parei sou aqui fã pra do entrevistar Anderson. eu parei pra entrevistar o John Jones. Aí eu falei, manda um alô pro Brasil e tal. Aí duas coisas que ele falou. Quer ver? Peraí, deixa eu achar aqui um vídeo, porque eu tô ruim hoje. Você já publicou isso? Não, vai pro Fight Pass, né? Mas esse caso aqui And Anderson Silva, what's up, my guy? So proud of you and your sons. They're looking great. Keep up the good work, Dad. Ele fez questão de mandar um recado pro Anderson, gente. Então, demais. Você vê que é verdadeiro. Reconhecimento, assim, né? É muito legal isso. É muito bonitinho. É muito legal. Porque o cara precisa de um ídolo, né? Eu acho que o Jones, naquela época rebelde dele lá, acho que isso que faltava pra ele. Faltava um cara mandando nele. Esses caras tem que ter alguém mandando gente. nele. Tipo, hoje você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Todo mundo que chega à fama muito cedo é muito complicado, né? É difícil de ter uma Sandy e um Júnior na vida, entendeu? É verdade. E eles, pra mim, são assim, exemplos de como deu certo. É verdade. Você tem muito mais gente que é o... Mas é muito família também, é outro tipo de... o esporte que criação, a gente tá é um esporte que tira as pessoas de outras situações, né? É um esporte que tem um papel social tão gigante, né? Mas aí veria como... E ali também tem um lado em que a pessoa precisa, né, da atenção, entendeu? É uma relação ali complicada, mas ele, assim, de uma forma em geral, ele foi campeão muito cedo, né? Ele aprendeu com os erros, como é que ele tinha que gerenciar a carreira, e mesmo assim, então, às vezes o cara vai aprendendo no erro, e às vezes também... muito dinheiro, né? Tem que pensar nisso também. Também. Você com 20 e poucos anos de idade... Olha o McGregor, gente. Imagina. O McGregor também fez muita besteira agora, né? Mas... E você olha pro McGregor, tipo, quantos anos o McGregor tem? 30. Você fala assim, meu Deus, é um moleque ainda. Eu queria muito ver ele lutar com o Charles. Eu também. Mas... Tá esquentando aí uma paradinha, né? Mas teria que ser... Bom, a parada do McGregor é que eu acho que se ele perde pro Chandler, ele pula fora. Eu acho que se o Charles falasse inglês, talvez ele fosse o cara do TUF contra o McGregor. Entendeu? Pesa, né? Eu acho que complica muito, pra né? gravar um programa Bota inteiro. no Waze aí uma Starbucks. Vamos botar aqui. Com drive-thru, pra gente pegar isso. Toma café? Tomo, oxi. O que eu mais tomo, gente, café. Vocês acham que eu fico acordada 24 horas por dia como? Eu acho que, assim, o cara devia... eu sei, uma reto. Devia ter Vai pegar o Outlet lá na frente. Tá. O cara devia ter um tempinho. Se ele tirar uma horinha por dia, tem tanto dinheiro, gente. Paga alguém pra seguir você. Gente, mas paga, uma semana, não vai adianta, até gente, tua academia e senta com você meia horinha ali e faz um inglesinho, entendeu? Ele tá fazendo aula, Charles, ele sabe. Básico. Ele tá com um pouco, assim, ele tá com um inglês muito bom. O Diego Lima, inclusive, tem lá
Você viu o esquema da academia deles? Eu vi muito já. incrível. Dá aula de Aula de inglês, aula de finanças, aula de economia, todo mundo faz. É que é difícil pra você pegar um programa inteiro, né? Tipo, falando inglês, tendo que treinar os caras em inglês, é mais complicado. Mas, cara, um inglês tipo borrachinha, desânia, já tava bom pra caralho, porque... Mas você não consegue fazer um TOEFL com inglês. É verdade. Mas já rola aquela troca, né? Sim, de tipo, convidado. E ainda mais o borrachinha era rápido nas respostas, apesar de não ter um vocabulário extenso, ele conseguia... É que pra chegar num programa em que você tem que falar... o tempo todo e passar é mais difícil, né? Então, acho é verdade. Eu acho que só a dele, que eu lembro que o Júnior dos Santos também fez, o Júnior Cigano. Mas foi em inglês? Em inglês. Eu nem lembrava, o Cigano fala bem inglês, né? Ele fez contra o Shamrock? Não, o Shamrock não, foi o... Nossa, meu quanto Deus, tempo, cara. Carvin? Tô tentando lembrar. O Sean Carwin, talvez? Tô tentando lembrar, mas eu sei que ele fez. Sean Carwin era aquele do Brandon Schaub, né? Que treinava com o Schaub. Eu não lembro agora qual foi do Júnior Cigano. Gente, ó, tô horrível de memória. 30 TUFs também. Lembrar todas. Cara, qual que é a história mais louca que você tem, que você pode contar? Do quê? Acho que de tudo, assim, cara. Gente, tem tantas. De viagem. Você contou uma da carona do Dana White, foi muito boa. Não, aliás, aquela viagem em Salt Lake City, a gente sentou uma noite pra jantar, tava um monte de gente. Não, ó, eu tenho uma. E ela contou tanta história que eu queria muito que aquilo pudesse ser contado em público, assim, porque são demais. Vegas é uma coisa muito louca, porque você encontra as pessoas aqui e você tem que fingir normalidade, entendeu? E eu lembro a primeira vez que eu fui pra academia e dei de cara com o Mike Tyson treinando na academia. Nossa! Eu estava usando um equipamento de perna e ele meio que veio pra... Sabe quando o cara vem pra, tipo, fazer tipo assim, esperando você sair pra ele usar? Uhum. Na hora que ele chegou, eu já saí e falei, não, pelo amor de Deus, você sempre aqui, o negócio assim, eu não volto mais aqui, não fale mais comigo. Desculpa se eu te incomodei. Tipo assim, não, desculpa se eu te incomodei algum dia na sua vida, tipo, pode vir. Eu vi o Vanderlei nessa academia e veio o Mike Tyson direto, e assim, as pessoas agindo normal e eu não conseguia parar de olhar pra ele. work from leg today. Tipo, como assim? E o Mike Tyson era meu vizinho. Ele tinha uma mansão na rua, é claro que eu não morava numa mansão, né, gente? Mas a única mansão da rua era dele, ali perto de onde eu morava, aqui perto do aeroporto, assim. Mentira, ela tá escondendo aquele dinheiro do forró todo que ela ganhou lá, tô sabendo. E aí, eu lembro que, assim, uma vez o Verdun tava fazendo um filme, Kickboxer Retaliation, acho que o empresário do Verdun me liga assim, Evelyn, você quer fazer os bastidores do filme? Olha só, a gente tá aqui em Vegas gravando, mas tem que vir agora. Ele vai gravar, acho que com o Mike Tyson. Eu, com quem? Ele, Mike Tyson. Peraí que eu tô indo. E eu não tinha nem equipamento direito. Eu catei uma câmera com um microfone assim, frontal, tipo, desses boom, né? E cheguei lá com o tripé, assim, né, nervosa. Cheguei lá, acompanhei eles fazendo a maquiagem dos caras, tipo, o Mike Tyson treinando com o cara, não sei o que lá. E eu fiquei lá fazendo making off, tipo, boazinha, tipo, né, vou esperar aqui pra ver a minha chance de falar com o Mike Tyson, nervosa, sono frio. E aí acompanhei tudo, fiz entrevista, entrevistei o diretor, entrevistei os atores e tal. E o Mike Tyson tinha uma cena que ele tinha que fingir lá com o cara que batia, ele deu um soco de verdade, aí todo mundo correndo, né, pra ver, tipo, sanguinho saindo da boca do ator. Então eram umas coisas muito surreais, assim, que por estar em Vegas aconteciam. Porque imagina, quando é que alguém vai te ligar e falar, vem aqui que o Mike Tyson tá aqui gravando filme, entendeu? Mas isso aí, voltando lá atrás que a gente fala, né, da sua competência, do seu carisma, do carinho, da confiança que a galera tem em você, cara, se você fosse uma qualquer, o cara não ia ligar. Tipo, imagina que eu quero essa pessoa aqui enchendo o saco. Não, e assim, você tem que também, tem coisas que às vezes você tem que, né, tipo... Porque tem muito disso, né, da pessoa falar assim, você não quer fazer tal coisa? Vamos fazer não sei o quê? Isso acontece comigo. Assim, tipo, vou estar em tal lugar, vamos fazer. Porra, você, o André mandou uma mensagem, falou, Rafa, porra, agora rola da gente bater um papo, vamos? Eu falei, caralho, claro que vamos. É bem assim, aqui em Vegas já aconteceu de tudo, e eu acho que assim, o fato de eu estar num lugar, já aconteceu muitas vezes no começo da carreira, gente, eu falava inglês macarrônico, né? Macarrônico mesmo, assim, eu me virava eu tinha vergonha de chegar nas exclusivas, por exemplo, porque na época tinha coletiva de imprensa, que todo mundo fazia pergunta, e como o Brasil não era um mercado ainda sério, assim, do UFC, o UFC não tinha voltado pro Brasil ainda, eu esperava até o último minuto, quando acabava a coletiva de imprensa, o Dana White sentava assim, e as pessoas, ele fazia um scrum, que a gente fala, né, que ele fica no meio, os jornalistas em volta podiam entrevistá-lo.
E aí eu esperava pra fazer as minhas perguntas nessa hora. Porque aí os americanos, todo mundo fazia as perguntas que tinham. No finalzinho eu ia lá, metia uma pergunta, duas ali e já pegava a resposta. E nisso ele começou a se ligar, que eu chegava sempre com alguma bomba. No começo, ele não sabia meu nome direito, ele me chamava de detetive, era muito engraçado. Porque uma vez, olha isso, eu lembro que, eu não lembro exatamente qual foi a história, mas eu lembro que eu cheguei pra ele, que eu tinha visto a pessoa, né? Ah, lembrei, foi quando o UFC fechou com a Globo, que na época tava na Rede TV. Eu tinha ido pra uma balada e tinha visto, né, uma situação na balada, que eu vi o Dana White comemorando com algumas pessoas que eu conhecia. Da Globo. Eu falei, Aí no dia seguinte, quando rolou a coletiva de imprensa, eu cheguei e falei, vocês fecharam com a Globo no Brasil? Ele, quem é você? Caraca. Não, porque ontem, não sei o que, eu vi você. Mas quem é essa menina? E aí mas você fazia isso, você vendia matéria? Eu fazia frila pro UOL, fazia frila pra G-Fight. Entendi. Até eu cair na Globo, né? Assim, eu fui, na verdade, passei pela Tatame por muito tempo. Fazer frila não é tipo, você vai, cria o conteúdo e liga pros caras e falou. Não, já vai lá e corta, entendi. Eu fui, assim, da Tatame um tempão. Cheguei a fazer o site deles em inglês, depois eu trabalhei... Quando eu fazia frila pra 200 pessoas, eu ia pra um evento do UFC, fazia, sei lá, as fotos de celebridade, tipo Anderson Silva treinando com o Ronaldo, eu vendia pra caras. Aí a parte de MMA eu vendia pro Yahoo, a parte de não sei o que lá, eu lembro que às vezes o editor do UOL, sei lá, não tinha fechado comigo, aí a capa do UOL era a minha foto, Aí, mas como assim a foto da Evelyn tá na capa? Eu clicava lá a matéria da cara. Assim, nossa, assim? Então era uma confusão que eu fazia, porque eu vendia pra vários lugares ao mesmo tempo, entendeu? Aí depois eu acabei caindo na G-Fight, que na época tava começando com o Diego Ribas. Caramba! Já trabalhei pra ele, olha. Trabalhou pro bom chefe ele? Na época não lembro, não trabalhei muito direto. Não. Bom, menos mal. Mas o Diego sempre foi gente boa comigo. O Diego é gente boa, a gente é parceiro aqui em Vegas. Tem que ser, né? Tem, não dá conta. Tem que ser. E aí, ali, tá vendo também Starbucks ali, mas eu acho que a drive-thru é da frente. Ah, tá. Tá. Aí, enfim, eu vou falar até amanhã, tá, gente, se vocês deixarem. Então, a hora que você quiser que eu pare de contar a história, me avisa. Não, pode contar. Mas aí era muito disso, assim, sabe? De estar nos lugares que aconteciam as coisas, entendeu? Então, você chegava, do nada aparecia alguém e... Pô, eu tô aqui onde aconteciam as maiores lutas de boxe, cara. Eu cobri, né, Triple G, cobri Manny Pacquiao, cobri Floyd Mayweather. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto, mas eu não gosto tanto quanto eu gosto de MMA. Eu acho que o problema é assim, se você entra na luta assistindo MMA, nada mais fica bom. Não. Né? Porque, pô... Assim, eu acho o boxe mais difícil, né, mas, assim, de começar a cobrir esses eventos grandes, pô... Quando o Conor foi lutar contra o Floyd Mayweather, era muito engraçado, porque ele ficava procurando os rostos que ele conhecia pra Conor? Nas entrevistas, porque tinha, tipo, muita imprensa de boxe e tal, e o pessoal não dava moral pra ele, né? Então ele ficava muito bairrista, né, também, não é? Ele ficava procurando quem ele conhecia e pedia pra gente fazer perguntas, assim, não, você... Caramba, cara. Então, você tem alguma história legal com o Conor? Porque ele parece ser um cara legal, não parece? Cara, ele é gente boa, ele é muito... Aqui acho que é drive-thru também. Ele é gente boa, ele é muito maluco, assim, mas ele sempre amou o Brasil muito, sabe? Porque na época que ele ia lutar com o Aldo, né, e que deu todo aquele problema de lesão e tal, a gente foi acompanhar muito perto, né, muito de perto tudo. A Anaísa foi a pessoa que, na verdade, deu a breaking news que o Aldo tinha quebrado a costela. Então ele olhava pra gente, ele via Brasil na nossa testa, assim, e aí ele já vinha meio que tentar entender o que tá acontecendo, né? Teve uma vez que a Ana tinha dado essa notícia, a gente chegou pra gravar com ele numa coletiva de imprensa e ele, é verdade mesmo? Ele quebrou mesmo a costela? E ela teve que falar, quebrou, Conor, não sei o quê. Aí na hora de gravar o workout dele, né, o treino, ele ficava dando soco perto da câmera da Ana e falava assim, mostra pro Aldo! Nossa, cara! Aqui, ó, mostra pro Aldo! Mas já teve eventos assim, por exemplo, que ele me viu e ele abriu assim, ele não sabia meu nome, né? Ele, combate! Combate. Aí ele vinha, combate, faz a pergunta. Porque, porra, é uma moral, né, cara? Tem que fazer, né? Ele é muito engraçado, assim. Aquele jeito doido dele de ser, né? Polêmico e tal. Tá gravando TUF agora, então vocês imaginem, né? O que não vai vir nesse evento. Se o Aldo falasse inglês, cara. Cara, mas sabe o que eu acho do Aldo, gente? Ele é muito ele, não consigo imaginar ele diferente. Eu consegui fazer o Aldo dizer que ele broxou depois da luta com... Ai, meu Deus. Foi um negócio tão engraçado. Peraí, eu vou pedir... Como é que você toma?
café. Cadê meu celular? Ai, vou pegar um cappuccino. Ok. Pega um cappuccino, um mocha. Gente, meu Eu celular. tenho aqui, ó, uns Ah, tá textos. aqui. Calma Não, aí. eu tenho aqui também, ó. Deixa eu catar meu aplicativo. Meu celular acabou a bateria. Aqui, ó. Por isso vai que não aqui. tá tocando. Vou pagar o café que ele pagou Não, o eu almoço. tenho o aplicativo também. Aqui, não, mas tem, ó. Calma que eu tenho... Aqui, ó. Eu tenho... Cara, é 40 dólares. Eu ganhei de presente. Can I have a Trenta iced coffee with extra sugar, no cream? No, I mean, I'm sorry, a Trenta iced coffee, with... extra cream, no sugar. You got it. Anything else today? Yes. Yes, mocha frap. What size? Small is fine. You got it. What else today? That's all. it. 1160 is your total. Thank you. Thank you. Usar meu presente de aniversário. Maior diferença que eu vi de Nova York pra Flórida foi a Starbucks. Sério? É, você chega na Starbucks em Nova York. Hi, yeah. Bye. Você vai na Flórida. Todo mundo quer conversar. Hey, good morning. What a beautiful day. What can I get you? Todo mundo é tão feliz lá, cara. Não, é muito louco, né? Todo mundo é tão... A gente tá falando do Aldo, né? Tava. Ah, então. Aí o Aldo vem a gente tá falando da luta e tal, né? Aí eu falei, aí ele tenta revanche, não dão, não sei o quê. Aí toda aquela história, não quero mais lutar, vou jogar futebol. Aí eu falei assim, deu uma brochada ali depois daquela luta de novo. Aí ele fez assim, deu uma brochada. Mas foi tão engraçado a cara que ele fez na hora que eu perguntei, porque é tão... Acho que é tão informal assim que ele assustou, sabe? É muito, Não, eu acho engraçado que ele me chamou de Veveca, eu não aguento. É Veveca. Aí eu, ai senhor, né? Veveca, eu acho muito bonitinho. Ele é muito gente boa, né, Ele é cara? Vivi, o pessoal lá da eu ia falar TT, olha isso, da Nova União. Dedé tava falando com ele agora hoje de manhã também, então é muito louco, né? Não, e é uma coisa muito... Eu não me acostumo até hoje, gente, com essa coisa desses caras estarem sempre perto, assim, sabe? Uma vez eu lembro que eu fui dar uma carona pra ele pra algum lugar, ele ficou 40 minutos no meu carro, a gente num trânsito dos infernos, a gente tava na Califórnia. Ficava assim, gente, o Alto tá no meu carro. Tipo, eu não me acostumo com essas coisas, sabe? Muito louco, né? Muito surreal. É muito louco, é. Porque você vê os caras, né? Eu comecei a acompanhar O a Aldo MMA tá no meu tarde. É, porque o Alto tá no meu carro, gente do céu. Tipo, Ai, cara. então quando ele atende, assim, o carinho que eles têm é muito legal Eu fiquei assim com o cara que eu tô Poatan, buscando. com o Borrachinha. Eu tava falando que a Tamara teve em casa esses dias, e aí eu tava terminando a decoração do estúdio, né? Eu tenho uma luva assinada pelo Eu também ajudei, tá, Glover. gente, no estúdio. Ajudou muito, cara, com a luz. Nossa. Essa é uma história que eu não conto. Outro dia fica pra uma outra hora sem falar nomes para proteger os inocentes. Mas aí tava lá, eu tenho um pôster que o Turma me deu assinado por todo mundo. Aí eu tenho o pôster assinado pelo Poatan depois da luta. Ai, que legal. E aí eu falei assim, eu não tenho um copo de café assinado pelo Borrachinha, Eu não tenho nada assinado por ninguém, eu gente. nunca pedi, nunca lembrei de pedir. Não, eu não tenho nada Eu assinado. nunca lembrei. O Poatan eu lembrei de pedir, porque foi o dia que eu levei. Eu vou contar a história, que não devia, mas eu vou contar. Eu levo a Não luva. tenho culpa disso. Eu levo a luva pro Glover assinar. Ah, E aí a gente até faz uma brincadeira, porque aí, depois que ele ganha, eu levo a outra pra ele assinar. Entendi. E aí vira uma tradição. Passa aqui. Traz a luva pra assinar. Sim. O primeiro dia, tava todo mundo em volta ali. Aí eu dei a luva pro Glover assinar, aí eu tinha uma outra luva lá, porque era um par, Olha. e aí eu fiquei sem graça, aí eu dei a luva pro Turma e pro Poatan assinar também. Não desmerecendo, mas eu ia pedir só pro Glover. Vocês estão ouvindo aí, não? O Poatan não tinha nem lutado no UFC ainda. Aliás, eu falei, Poatan piorou. eu tenho uma luva assinada pelo Poatan, ele já estava contratado, mas ele não tinha lutado. Eu falei, provavelmente a primeira luva assinada pelo Poatan no UFC é minha. Caraca. Tem noção? Ó, pra não falar que eu não Ih, tenho ó, nada perdão. assinada. Isso é amor, ó. O resto é... Se a tua mulher não tem uma foto de celular... Ixi, Tá muito... Tá dando reflexo. Tá dando reflexo. Não, ó, pra não falar que eu não tenho nada assinado, tem um dia que eu tava naquela correria com o Anderson em Nova York, que ele tava, bored, né? A gente tava numa fila gigantesca, ele catou e falou, me dá o caderno aí. Ele assinou todas as páginas desse caderno, eu ainda tenho esse caderno. sério, cara, que legal. De zoeira, assim. É, porque ele tava lá, esperando pra entrar pra comer no restaurante, ele foi assinando e assinou tudo. Caramba. E eu ainda, né, eu lá quieta assim, não vou nem abrir a boca, guardei o caderno. Ah, até demais, hoje. demais. Aí eu tenho um boné que ele me deu também. Ah, legal demais. Aí o pôster eu pedi de propósito pro Poatan assinar, porque eu ia colocar no estúdio.
Ó, gente, tá E aí, se complicando aqui. e aí eu lembrei que eu não tenho nada do Borrachinha, por exemplo, que é amigo também, não é mais nada. Mas você não lembra de pedir. Não, e eu acho também, assim, como eu era jornalista e tal, eu tinha uma coisa assim, É. né, de, tipo... Porque às vezes você tá com um cara que você conhece o cara que ele vai enfrentar também. Conta então, o código secreto dos jornalistas, o por código favor. secreto dos jornalistas. O que pode e o que não pode. Ah, assim, eu sou foto, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas ficam discutindo, não parece pra tirar foto. Eu sempre pedi pra tirar foto de quem eu tava entrevistando, porque eu sempre ajudei a promover, entendeu? É uma coisa que não Mas tira só foto da pessoa com a pessoa. com a pessoa, mas eu Entendi. sempre tento tirar num ambiente meio de trabalho, assim, pra mostrar que eu tô trabalhando, né? Sabe o que Isso não aconteceu, só... Isso não só no MMA, pô, entrevistei... Gente, imagina, entrevistei o Robert Downey Jr. Como é que você demais, vai... E eu né? não podia pedir E não foto. pedia foto? Não podia, não podia. Como não podia? Não podia. Então, assim, você senta lá, entrevista o cara e você não pode, Eu entendeu? tirei uma foto com o John Jones ontem. Não podia. então... Isso eles falam, eles pedem pro pessoal da mídia não tirar a foto. Não, não Hello. pode. 1116, Não pode, na verdade, né? Porque assim, É. é porque senão você vai... Pega mal, Mas entendeu? aí, a Nobe, queridona. Is that good enough for your cream? What do you need for it? No, this is good, thank you. Aí falta o meu. Mocha frappuccino. Ai, thank you. Thank you, eu sou little. É, eu peguei o pequeno. Aí. Muita cafeína. Esse é o teu, abri sem querer. Aí a. Socorro, peraí que eu fiz uma caquinha. O carro é alugado, não tem pessoas. Nossa, gente. Nossa, a caquinha, ela tá sendo gentil. Pediu um guardanapo? Pede pra ela. Uma caquinha, ela tá sendo bem, Nossa do céu. bem gentil. Eu sou pouco estabanada. Meu marido fala que eu sou a pessoa mais clumsy que ele conheceu na vida. Eu vou ficar aqui até eu levar uma buzinada do carro de trás. Eu acho que... Não, eu pedi um Não, guardanapo. eu peraí. derrubei... Gente, eu derrubei no Tesla. No Tesla alugado. Eles fizeram cagada, né? Porque eu peguei. Ela me deu com a Eu aluguei um Tesla 3, que é o pequenininho. Aí eles fizeram um grande... Era tipo $100, só que eles não tinham lá. Ela fez assim, eu tenho só esse modelo aqui, mas eu falei, não interessa. Então será que não tem um você vai papel? buscar Não o tem 3 e eu vou ficar aqui esperando. Fala, moça. Oh. Depois eu não consigo nem bater no vidro. Não, a gente tá... Não, gente, vocês estão entendendo o tamanho da meleca que eu fiz aqui agora. Será que eu consigo bater aqui? Eu acho que não. Meu, deixa. É porque eu fiz... É porque Ele tá não vai feio, ouvir, né? olha. Não, deixa, bora... Vamos fazer a volta e pedir? Não, tá bom. Vou fazer a volta e pedir. Não precisa não. Não, mas isso você não vai conseguir. Não, dá Você sim, consegue ó, tomar? Tá dou, bom. Vou tá tomar, bom. só mais Tá. Não, mas eu com a mão toda meio lá, vou pedir. Peraí, vamos voltar lá e a gente pede um guardanapo. Vocês não estão entendendo, eu derrubei tudo no porta-copo do Tesla. Aí. Eu até esqueci o que a gente tava falando. A gente tava falando de pedir foto e tirar foto e não sei o quê. É que assim, você tem que respeitar também, né, Fogo? Porque, pô, tem caras que, eu entrevistei ali, eu queria quebrar o protocolo. Tinha caras, mas não dá, né? É. Kelly Slater, quem mais? Deixa eu ver. Caramba. Vou fazer o quê? We just got a cup of coffee. Can we get some napkins, please? Of course, come through. I got it. Thank you. I was trying to wave through the window, but nobody was watching. Mas ó, entrevistei o Quentin Tarantino, não podia tirar foto. No, e você não pode. Eles falam, não pode? Não pode, não entra nem com o celular. Nossa, cara. Porque é isso, né? Você tá ali como profissional, você não tá ali como... Thank you so much. I appreciate it. Thank you. Jesus! Bom, pelo menos eu vou ter que limpar aqui agora, ó. Não, aí foi assim, ó. Eu tô lá, bravo, porque eu tava lá no final da sala de imprensa. Cheguei lá, normalmente sempre teve meu nomezinho lá, né? Ah, é que em Aí- Vegas só fica o pessoal que vem direto. Então, aí ela fez assim, é open seating. Ah, eu Aí você adoro, senta, não, mas não foi ela, foi uma outra menina. Não, eu adoro o Nobe também. Nobe, ó, você assistiu, um beijo. E a Lilian também. Aí é open seating. Eu falei, bom, beleza. Aí eu catei a última mesa já, porque era a única que não tinha ninguém. E fui fazendo minhas coisinhas, tal, não Você sei o tem que ir quê. mais vezes no UFC. É. É Montei as minhas coisinhas e tal. A hora que entrou o Sergey e eu com a minha câmera lá atrás, entrou assim, 15 pessoas na frente. Quer dizer, que se eu tivesse filmando Deixa alguma eu te coisa, falar que, ó, fudeu. não, deixa eu te contar uma coisa. Ah. Quando eu fui cobrir Conor McGregor lutando no boxe, as lutas do Floyd Mayweather, meu filho, são 3.000 jornalistas. Você não consegue. Sabe como é que é a parte de entrevista? Eles pegam assim um espaço, eles colocam tipo uma fita e mandam vocês acumular lá. Pra você conseguir espaço ali, e assim, o cara vai passar. Se você conseguir chamar a atenção dele, ele para pra falar com você, entendeu? É assim. Nossa. Você não tá entendendo o perrengue pra conseguir falar com o Floyd Mayweather.
A gente conseguiu algumas vezes. Por sorte, às vezes estava perto de alguém que ele conhecia, ou às vezes olhava, gritava alguma coisa, o cara olhava e vinha. Mas, gente, não tem o que fazer. Foda. É muita gente. Então, assim, eu acho que você tem que ir mais pro UFC, cobrir mais o UFC. Que porque mas é que a pegada é meio diferente. Eu me sinto meio inútil, na verdade, sabe? De, tipo, Ai, gente, porque eu aqui, sem gerar conteúdo, não tem por que eu estar aqui, sabe assim? Então, tipo, aí eu vou lá, aí eu penso assim, eu vou filmar o Jon Jones, né? A press conference, vou fazer uma pergunta, vou filmar, posto aquilo lá, eu gerei conteúdo, tá legal. Eu falei, vou filmar o quê? Se o Cyril Gane entrou e já pularam 15 na frente, você imagina, a hora que o Jones estiver ali, eu não vou conseguir filmar nada. Aí eu falei, quer saber? Eu vou embora. Fiquei puto, fui embora. Aí eu arrumei minhas coisas e chamei um Uber. Enquanto eu tava andando pelo corredor ali, eu chamei um Uber. Eu vou trocar de... Moço, desculpa, mas eu quero... chamei um Uber e fui andando pra recepção. Chego na recepção, fico parado na porta, tá frio, né? Fiquei do lado de dentro esperando. E aí tinha um camarada parado na calçada ali com aquele colete e câmera, né? Se vocês nunca viram, é assim, o cara veste uma armação, uma armadura, que ele pendura uma câmera na frente, tem um contrapeso atrás e tal, pra ele filmar em movimento. E eu fiquei olhando, eu na minha inocência tremenda, eu falei assim, vai chegar o Conor. Falei, caralho, vai chegar o Conor. Já tava com o negócio aberto pra cancelar o Uber. Eu vou cancelar o Uber e vou ficar aqui esperando. Aí para uma van, era o Jones. Aí desce o Jon Jones, eu filmei ele entrando assim, demorei uns 2 segundos pra perceber que era ele. Aí ele entrou e ficou parado literalmente do meu lado. Assim, esperando alguém chamar, porque eles estavam preparando alguma coisa pra filmar. Você fez uma pergunta? Pra filmar, não falei nada. Pra filmar ele entrando, né? E aí, eu de olho na Nobe, que eu tava ali, eu falei, não vou pedir pra tirar uma foto com ele aqui, com ela ali olhando, já vou me queimar, né? Aí a Nobe saiu pra fazer alguma coisa e ele continuou morgando ali do meu lado, assim, parado, esperando. Aí eu não resisti, aí eu fiz assim, aí eu cheguei e fiz assim, hey Jones, think I can get a quick picture with you? Ele, yeah, my man, of course. Ele é bonzinho. Aí eu fui, tirei a foto, falei, I'm a big fan. Ele, thank you so much. Então, eu tenho assim, prints de entrevistas e tal, mas eu não tenho foto, eu tenho às vezes em momentos de entrevista, assim. É difícil, né? Tipo, a gente quer, mas ao mesmo tempo eu tento... Tem algumas coisas que eu também não faço. Por exemplo, assim, eu tento não confundir a amizade que eu tenho com as famílias e com todo mundo com o lado jornalista, né? Tipo, tem perguntas que você tem que poder fazer. E os caras levam muito pro pessoal, né? Não, mas é essa a diferença. Se você conseguir... Você tem que... Eles entendem, eles sabem que é a sua profissão, entendeu? E você tem que conseguir fazer perguntas que você precisa fazer. E assim... Eu sempre consegui fazer isso, entendeu? Eu sempre consegui fazer as perguntas difíceis, os momentos difíceis. E assim, graças a Deus até hoje eu não tive nenhuma situação em que, sei lá, alguém reclamou, ou você, entendeu? Mas pode acontecer também às vezes, e é questão de conversar ali, né? Assim, hoje eu tô numa outra posição, que hoje eu sou, né, mais... Hoje eles não têm escolha, eles têm que falar com ela. Não, e hoje assim, é diferente, né, o tipo de matérias que a gente vai fazer. Lógico, né? lógico. Mas aquela parada, tipo, e aí? São coisas mais exclusivas, né? A gente vai ter acesso à casa dos caras. Não é mais a pegada hard news que é mais difícil. Porque, gente, eu fiz hard news por 10 anos, né? Então é muito difícil. O cara perde a luta, vai pro hospital e a gente tem que conseguir que ele fale, né? Essas coisas que são complicadas, assim. Então hoje eu não preciso mais fazer isso, graças a Deus. Que é um momento que é complicado, né? Eu odeio falar ter que atrapalhar o cara que acabou de perder e tá naquele momento. E o cara não quer falar, você sente que ele não quer falar, né? Tipo, e aí, o que aconteceu? Isso, né? Então é aquilo, assim, tem jeitos e jeitos de fazer isso, tem gente que faz questão de falar depois que perde, tem gente que não quer falar, isso tem que respeitar. Exatamente. Mas assim... E saber como se aproximar também. Exatamente. E eu tenho muita sorte de ter podido acompanhar de perto muitos momentos históricos, então... Assim, é surreal. Você pensar nos últimos 12 anos, eu tava aqui vendo tudo. Eu não sei pra quantos eventos eu fui ao vivo, eu parei de contar no 80. Mas eu passei disso faz muito tempo, porque isso foi antes de eu virar correspondente da TV, né? Nossa! Então, você consegue fazer um top 5? De maiores eventos? Assim? Maiores momentos. Cara... Porque não necessariamente eventos, entendeu? Sei lá, tipo...
Ó, lembrando pela cabeça aqui, quando o Verdun conquistou o cinturão no México contra o Velasquez. Não, eles quase morreram antes daquela luta, você lembra disso? Sim, do negócio do gás. Que história louca, cara. Esse evento foi especial porque a gente tava no México, a torcida inteira contra o Verdun, todo mundo contra. Eu e a Anaísa lá, e acho que o Derek tava só a gente. E o que aconteceu? O Verdun ganhou. E a gente tinha ido o México tava passando por um problema absurdo de protestos e tal. A gente tinha sido escoltado até a arena. E a gente teve que esperar o Verdun fazer o teste antidoping pra poder falar com a gente. Porque tem que fazer, né? Depois que sai da arena, do octógono tem que fazer. E ele não conseguia fazer o teste antidoping, não conseguia fazer xixi, sei lá. E demorou pra caramba pra chegar lá pra gente fazer a entrevista. Quando a gente conseguiu fazer a entrevista, a gente não sabia que o ônibus estava esperando a gente ainda pra voltar pro hotel. Nossa. Todos os jornalistas que tinham acabado o trabalho deles antes ficavam 1 hora esperando eu e a Anaísa entrevistar o Verdun. E ela tem coragem de sentar aqui do meu lado e falar assim, me dou bem com todo mundo. Mal sabe ela. Gente do céu, ali foi ter... a gente entrando no ônibus felizona, assim, quieta. Ela falou que foi culpa da Anaísa, ela fez assim, ó, desculpa. A gente teve que ficar quieta, assim, entrar, né? A gente querendo gritar dentro do ônibus, a gente quietinha, assim, tipo, não vamos poder falar nada. Mas aquele evento foi surreal. O próprio 126, né, que pra ser o meu primeiro evento, imagina, eu tava na frente do octógono, assim, ali no segundo row de imprensa, vendo aquela luta entre o Vitor e o Anderson. Foi um negócio... Aquilo lá foi loucura. Aquele pra mim é né? especial também. Cara, tem tantos que eu tô tentando puxar pela memória. A Ronda, cara, também, tipo, várias lutas históricas dela. A primeira luta dela contra a Carmouche eu tava. Aquela luta foi bem surreal, assim, ver a estreia das mulheres, né, no MMA. No UFC, né, na verdade, abrindo MMA já tava. um caminho. Já foi, assim, uma coisa muito bizarra. Amanda e Cyborg é uma luta que eu não queria ter visto, mas... Nossa, cara. Tipo, tava lá também. Acho que o John Jones estava nessa luta, porque eu lembro que foi quando eu quebrei meu pé. E eu tive que trabalhar com o pé quebrado. Porque eu não sabia que eu tinha quebrado o pé, eu tava de botinha. Você achava que aquela luta a Amanda ia ganhar? Cara, na época eu achava que se tivesse alguém que conseguisse ganhar da Cris era a Amanda. Mas eu não tinha, assim, certeza. Não era uma coisa assim, ela vai ganhar, entendeu? Assim, eu tinha acompanhado o camp das duas. Eu tinha acompanhado uma semana com a Cyborg e uma semana com a Amanda. E isso foi uma coisa que me deixou muito assim, porque quando você vai acompanhar camp, eu não sou uma pessoa de ficar levando e trazendo, né? Eu fui na Cyborg, acompanhar a Cyborg primeiro. E eu lembro que eu fui na casa dela, minha mãe tava aqui, eu levei minha mãe junto, foi muito engraçado. A gente fiz a casa dela, entrevista e tal. Como que você para, cara, de amizade, assim, que é foda, não é? E aí eu fui no camp da Amanda. No camp da Amanda, quando eu vi como o Anderson França e o pessoal estavam fazendo plano pra pegar a Cyborg, na hora ali me deu aquele, fala, meu Deus, porque você vê que ela espera pra dar o bote, né? E eles contavam como ela vinha, tal, como é que a Amanda tinha que apostar nos ganchos, no overhand, né? No overhand, que era um negócio. Então eu falei, caraca, isso vai funcionar, isso pode funcionar, né? Então mas pra mim a Cris era tipo a Cris, entendeu? Tipo, ninguém vencia a Cris, mas tinha aquela coisa, cara, o que eles estão falando no treino faz sentido. Então é muito complicado, né? Foda, né? Não, eu amo as duas de paixão. Eu não consigo separar isso, cara. É porque eu tenho outra pegada completamente, assim, eu faço um papo pra agradar o cara mesmo na caruda, mas porque, ó, a verdade é o seguinte... É que você não é jornalista, isso, né, mas não é nem assim, é assim, ó, se você vai fazer uma entrevista, você tem 10 perguntas que você vai fazer pro cara. Perguntas fáceis, entre aspas, e perguntas difíceis. De repente, um assunto que o cara não gosta de falar. Sim. O Jones, por exemplo, sei lá, perguntar de alguma coisa de doping. Você acha que ele gosta de falar disso? Eu já conversei com ele sobre isso várias vezes. Assim, mas fala. Assim, se o cara não gostou de falar, ele vai terminar de responder e você vai fazer outra pergunta. Ou ele vai falar, next question. Exatamente. E bora pra próxima pergunta. Num papo, você fala sobre um negócio que já deixa o cara desconfortável ali, acabou o papo. Cara, entendeu? Tipo, o cara já vai se fechar. Depende, assim. E aí, mas a vibe da resenha, assim, né? Porque não é só o papo, é a resenha, é dar risada, é deixar o cara à vontade, falar merda, sabe aquelas coisas? Então, tipo, eu tomo muito cuidado, eu nunca falo de nada muito polêmico, assim, que é pra não deixar o cara retraído. É que a gente, pra ficar um papo legal, entendeu? Você tem que tocar na polêmica, né? Porque o que a galera tem que entender, tipo, o que eu faço não é informativo. Não, sim. Entendeu? Igual o que a gente tá fazendo aqui, não é informativo. A gente tá falando da Evelyn, da profissional, história de luta e tal, não sei o que, é legal pra caramba ver isso. Não necessariamente tem que ser informativo. Então, mas quando você tá fechando VT... Não, é 100% informativo. Com certeza. Aí você tem que falar de assunto que às vezes o cara não quer, né? Mas, assim,
assim, eu falo isso não só no MMA, né? Porque nos últimos 2, 3 anos eu consegui cobrir muito. Quando veio a pandemia, eu virei praticamente a correspondente da Costa Oeste sozinha. Então eu cobria futebol, natação, sei lá, cobri o Kobe Bryant, o acidente, né? Cobri o atentado que aconteceu aqui em Vegas. Não, a gente acabou de passar, né? Eu cobri tudo que você pode imaginar. Então, assim, qual foi o mais difícil, assim? O mais difícil pra mim foi o do Mandalay, porque foi a primeira vez que eu entrei ao vivo na TV sem nunca ter feito vivo na TV na minha vida. Nossa. E eu virei correspondente, eu fui a correspondente da Globo News por 24 horas até a galera chegar de Nova York, entendeu? Caramba, entrando ao vivo sem nunca ter feito vivo na TV, na vida. Eu já fazia umas colaborações pra Globo Internacional, mas eu não... Você ficar ali, tipo, num telefone celular, num microfone, falando com todo mundo, tipo, e assim, eu tava ali, me chamavam Cristiane Pelágio, sabe, César Tralha, a galera que eu falava, caraca, gente que eu, tipo, assistia na televisão em casa, eu falava, gente, o que eu tô falando, assim, e eu passando informação, né, naquele susto da cidade que eu amo, que tava devastada, assim, foi o maior ataque a tiros da história moderna dos Estados Unidos. Uma loucura, né? Mais de 500 feridos, Nossa, tipo, muita gente morreu, então, assim, entrevistando família e tal, foi meio bizarro, assim. Agora, a morte do Kobe Bryant mexeu muito, porque foi um acidente que o cara caiu de helicóptero com a filha, que loucura, né, com mais cara? gente, e eu fui direto pro lugar onde tinha caído o helicóptero. Nossa. Então, não dava pra ver, né, era um morro. E ali era aquela coisa sabe quando a família tá sem notícia e tal? O próprio 126, né, que pra ser o meu primeiro evento, imagina, eu tava na frente do octógono, assim, ali no segundo row de imprensa, vendo aquela luta entre o Vitor e o Anderson, foi um negócio... Aquilo lá foi loucura, aquele pra mim é né? especial também. Cara, tem tantos que eu tô tentando puxar pela memória. A Ronda, cara, também, tipo, várias lutas históricas dela. A primeira luta dela contra a Carmouche eu tava. Aquela luta foi bem surreal, assim, ver a estreia das mulheres, né, no MMA. No UFC, né, na verdade, abrindo MMA já tava. um caminho... Já foi, assim, uma coisa muito bizarra. Amanda e Cyborg é uma luta que eu não queria ter visto, mas... Nossa, cara. Tipo, eu tava lá também. Acho que o John Jones estava nessa luta, porque eu lembro que foi quando eu quebrei meu pé. E eu tive que trabalhar com o pé quebrado. Porque eu não sabia que eu tinha quebrado o pé, eu tava de botinha. Você achava que aquela luta a Amanda ia ganhar? Cara, na época eu achava que se tivesse alguém que conseguisse ganhar da Cris era a Amanda. Mas eu não tinha, assim, certeza, não era uma coisa assim, ela vai ganhar, entendeu? Assim, eu tinha acompanhado o camp das duas, eu tinha acompanhado uma semana com a Cyborg e uma semana com a Amanda. E isso foi uma coisa que me deixou muito assim, porque quando você vai acompanhar camp, eu não sou uma pessoa de ficar levando e trazendo, né? Eu fui na Cyborg, acompanhar a Cyborg primeiro, e eu lembro que eu fui na casa dela, minha mãe tava aqui, eu levei minha mãe junto, foi muito engraçado. A gente fiz a casa dela, a entrevista e tal. Como que você para, cara, de amizade, assim, que é foda, não é? E aí eu fui no camp da Amanda. No camp da Amanda, quando eu vi como o Anderson França e o pessoal estavam fazendo plano pra pegar a Cyborg, na hora ali me deu aquele, falei, meu Deus, porque você vê que ela espera pra dar o bote, né? E eles contavam como ela vinha e tal, como é que a Amanda tinha que apostar nos ganchos, no overhand, né? No overhand, que era um negócio. Então eu falei, caraca, isso vai funcionar, isso pode funcionar, né? Então mas pra mim a Cris era tipo a Cris, entendeu? Tipo, ninguém vencia a Cris, mas tinha aquela coisa, cara, o que eles estão falando no treino faz sentido. Então é muito complicado, né? Foda, né? Não, eu amo as duas de paixão. Eu não consigo separar isso, cara. É porque eu tenho outra pegada completamente, assim, eu faço um papo pra agradar o cara mesmo na caruda, mas porque, a verdade é o seguinte... É que você não é jornalista, isso, né, mas não é nem assim, é assim, se você vai fazer uma entrevista, você tem 10 perguntas que você vai fazer pro cara. Perguntas fáceis, entre aspas, e perguntas difíceis. De repente, um assunto que o cara não gosta de falar. Sim. O Jones, por exemplo, sei lá, perguntar de alguma coisa de doping. Você acha que ele gosta de falar disso? Eu já conversei com ele sobre isso várias vezes. Entendeu? Assim, mas fala. Assim, se o cara não gostou de falar, ele vai terminar de responder e você vai fazer outra pergunta. Ou ele vai falar, next question. Exatamente. E bora pra próxima pergunta. Num papo, você fala sobre um negócio que já deixa o cara desconfortável ali, acabou o papo. Cara, entendeu? Não. Tipo, o cara já vai se fechar. Depende, assim. E aí, mas a vibe da resenha, assim, né? Porque não é só o papo, é a resenha, é dar risada, é deixar o cara à vontade, falar merda, sabe aquelas coisas? Então, tipo, eu tomo muito cuidado, eu nunca falo de nada muito polêmico, assim, que é pra não deixar o cara
retraído. É que a gente, Pra quando ficar é um papo jornalista, legal, você entendeu? tem que tocar na polêmica, né? Porque É o que a complicado. galera tem que entender, tipo, o que eu faço não é informativo. Não, sim. Entendeu? É Igual, entretenimento. igual o que a gente tá fazendo aqui, não é informativo. É a gente entretenimento. Tá falando de curiosidades, da Evelyn, da profissional, história de luta e tal, não sei o que. É legal pra caramba ver isso. Não necessariamente tem que ser informativo. É, então, mas quando você tá fechando VT... Não, é aí 100% informativo. É, com Aí você tem que certeza. falar de assunto que às vezes o cara Exatamente, não quer, né? Mas, exatamente. assim, eu falo isso não só no MMA, né? Porque nos últimos 2, 3 anos eu consegui cobrir muito... Quando veio a pandemia, eu virei praticamente a correspondente da Costa Oeste sozinha. Então eu cobria futebol, natação, sei lá... Cobri o Kobe Bryant, o acidente, né? Cobri o atentado que aconteceu aqui em Vegas. Não, a gente acabou de passar, passar, né? Eu cobri tudo que você pode imaginar. Então, Esse foi, qual foi o mais difícil, assim? o mais difícil pra O mim do foi Mandalay. o do Mandalay, porque foi a primeira vez que eu entrei ao vivo na TV sem nunca ter feito vivo na TV na minha vida. Nossa E eu virei Senhora. eu fui a correspondente da Globo News por 24 horas até a galera chegar de Nova York, entendeu? Caramba, Entrando ao vivo sem nunca ter cara. feito vivo na TV na vida. Eu já fazia umas colaborações pra Globo Internacional, mas eu não... Você ficar ali, tipo, num telefone celular, num microfone, falando com todo mundo, tipo, e assim, eu tava ali, me chamavam Cristiane Pelágio, sabe? César Tralha, a galera que eu falava, caraca, gente que eu, tipo, assistia na televisão em casa, eu falava, gente, o que eu tô falando, assim, e eu passando informação, né, naquele susto da cidade que eu amo, que tava devastada, assim, foi o maior ataque a tiros da história moderna dos Estados Unidos. Uma loucura, né? Mais de 500 feridos. Nossa, tipo, muita gente morreu, então assim, entrevistando família e tal, foi meio bizarro, assim. Agora, a morte do Kobe Bryant mexeu muito, porque foi um acidente que o cara caiu de helicóptero com a filha, que loucura, né, com mais cara? gente, e eu fui direto pro lugar onde tinha caído o helicóptero. Nossa. Então, não dava pra ver, né, era um morro. E ali era aquela coisa sabe quando a família tá sem notícia e tal? E aí quando confirmam Foi a no morte... dia que caiu? Me ligaram assim, caiu um helicóptero, Kobe Bryant deve estar dentro, a gente tá Nossa confirmando, pega o carro, em quantas horas você chega cara. lá, aí lá vai eu largar tudo Puta que e bora, pariu. fui dirigindo, cheguei lá onde foi, né? Lá Aí você chega num lugar desse, o que você faz? eu chego num lugar desse sozinha de noite. Não, e você chega, você tem uma carteirada que você dá, assim, fala, Que carteirada, filho. sou da imprensa, nada, tipo, e aí? Se chegar eu lá e falar assim, eu vim filmar aqui. Tipo, eu cheguei e fui tentando falar lá. Tipo, eu tenho uma carteirinha da Associação de Jornalistas, né? Mas não adianta nada nessas horas, não. Eu fui lá, fui direto pra delegacia, falar com o delegado. No final das contas, eu tava tanto lá que o delegado ficou com dó, já tava trabalhando na sala dele já. Ele já ia lá, pode pegar café, usar o banheiro, não tem nada. Caraca. Eu não saía de lá, né? Tipo, o cara viu, assim, desesperado. E olha que loucura, eu saí da cobertura do Kobe Bryant. E aí, o Fantástico me mandou pra São Francisco pra fazer a primeira matéria sobre coronavírus. Eu fui pegar o primeiro avião dos... Você lembra o avião que saiu de Wuhan pra Califórnia com os americanos que estavam vindo? Lembro. Foi bem no começo, não era pandemia ainda. O pessoal que tinha ficado trancado fora do... Exato. Eu fui cobrir a chegada desse avião e subi pra São Francisco Senhora. pra entrevistar 2 cientistas que fizeram um documentário na Netflix que chamava Pandemic. How to Control Outbreak. E aí eu lembro que foi a primeira entrevista que eu fiz sobre coronavírus, uma matéria, e estavam cogitando se seria uma endemia. Depois virou pandemia. Endemia ou pandemia. Então, assim, caramba. tipo, gente, imagina isso. Era uma loucura, né? De manhã eu tava falando de Kobe Bryant, à noite de pandemia, no dia seguinte era o UFC. Entendeu? Aí, sei lá, mudava muito a minha rotina, assim, mudava muito o que tava acontecendo, entendeu? De um dia pro outro, arruma suas malas, vai pro México. Não, agora você vai pra não sei onde. Que doideira. Então era... E aparecer no Fantástico, assim, a primeira vez do Jornal Nacional? Nossa, o Jornal Nacional, meu primeiro foi o Kobe Bryant ainda. Sério? Primeira Dá vez. um flashback foda, assim? Dá tipo, porque... caralho, tô no Jornal Nacional. Porque, cara, É um big deal do caramba, não é? Primeiro que foi uma correria do cão que eu fechei o jornal faltando 10 minutos pra entrar no ar. Eu achei que não ia dar tempo. Eu falei, pronto, perdi emprego. Gravei o Deus do céu, inferno. Tipo, nossa, vou pro Jornal Nacional, vou pro Jornal Nacional. Não deu tempo, perdi emprego. Meu Deus, imagina. Aí na hora que o negócio... Porque tinha tanto jornalista em Los Angeles que a internet não funcionava, a gente não conseguia mandar material. Caramba. Foi bem complicado, mas assim, foi ao ar, deu tudo certo, respirei, aí no dia seguinte foi... Então, e logo depois já vai vender um Fantástico, então assim... Gravadinho no VHS, no videocassete, eu aperto o REC. E o mais louco, na verdade, era que eu falava, caraca, tipo, eu me via na televisão vendo umas coisas que eu assistia com meu pai quando era criança, sabe? Muito louco. É muito louco. O próprio Globo Esporte, a vinhetinha do né, do Globo Esporte, quando começa, eu ficava tipo...
Assim, trabalhar na Globo pra mim foi um sonho. E eu nunca me imaginei fazendo esporte. Eu entrei no jornalismo pra ir pra hard news, assim, eu não queria esporte. Que é Hard muito news, louco. tipo, notícia... Trabalhar com notícia, assim, eu cheguei a ter programa em rádio que eu fazia... A gente, eu vou contar umas coisas. Tem que pensar como falar. Não vale pedir pra cortar depois, hein? Não, eu vale, trabalhei tira em aqui, ó. rádio, eu trabalhei em rádio AM muito tempo, eu tinha programa que eu entrevistava, tipo, músicos, né, chamava Influências, que eu apresentava com o Pablo de Moraes, na época, que era um menino que também era de Osasco. Eu tive um programa numa rádio de um shopping, que tocava só no shopping, e aí quando um professor nosso ficou sabendo e tal, tava mudando uma rádio AM, e aí chamou a gente pra fazer o programa nessa rádio, a gente entrevistou muita gente famosa, assim, nesse... Mas dá dinheiro isso? Cara, na época era... Como que ganha dinheiro? É salário ou é... Na época, né, você tá falando daqui a gente tinha salário e tinha patrocínio, Entendi. né? Há muito tempo atrás, né, gente? Na Sim. época que rádio ainda... Não, rádio hoje praticamente acabou, né? Tá mais streaming, né? Mas na época a gente se divertia muito. E eu cheguei a apresentar programa infantil em rádio, eu tenho uma PCA. Enfim, a minha vida é um filme, gente. Já fiz de tudo um pouco. Mas esse programa tem uma PCA, ganhou da Associação Paulista de Críticos de Arte, inclusive. Olha. Chama Cirando da Criança, olha que beleza. Cirando da Já fui a Criança. Xuxa da Rádio A gente América. vai anotando no bloquinho aí, pessoal, pra gente... Mas o que eu tô falando assim, pra eu trabalhar com esporte, eu precisei... Você entra pro jornalismo porque você quer mudar o mundo, não adianta. Todo mundo que eu conheço que é jornalista quer fazer alguma coisa de diferente, quer, né? Não é só ser apaixonado por comunicação, né? E aí você vai... Às vezes não vai no começo da profissão do jeito que você quer, né? Eu fui pra assessoria de imprensa, que é uma coisa que eu não me imaginava fazendo, aí fui fazer outra coisa, aí a gente vai indo, né? Esse meu chefe que me trouxe pra Vegas, eu trabalhei pra ele 17 anos. Caramba. Ele virou meu pai, assim, tinha um segundo pai pra mim, porque era isso, assim, ele era o cara que, entendeu? Me botava, tipo... Ele acreditou muito em mim numa época em que eu tava começando a faculdade, entendeu? Tipo, não, vamos aí que eu, né? Até hoje a gente Muito se fala legal muito, isso, então, tem aquela pessoa que te dá um empurrão, que te ajuda, e assim, minha carreira foi pra vários lugares diferentes até cair no UFC, né? Até cair, tipo, na Globo, até cair no jornalismo esportivo, que é uma coisa que eu não me via fazendo, entendeu? Então, se não tivesse esse cara, você acha que não teria não tinha a vindo pra Evelyn que a Vegas. gente conhece não, hoje? Não tinha vindo pra O Vegas. que você acha que você tá fazendo? Nossa, eu ia estar numa vidinha pacata. Pacata eu não sei se ia estar, porque eu ia estar fazendo 50 coisas, eu acho. Eu ia estar naquela pegada de 2, 3 empregos, provavelmente, em São Paulo. Trabalhando em alguma rádio, jornal? Ia trabalhar com isso, né? Eu acho que eu ia acabar trabalhando com TV em algum momento da minha vida, que eu queria muito. Mas não sei se desse jeito, sabe? Eu cheguei a ter uma produtora no Brasil, no comecinho, assim. Eu era DJ de festa de... eu fiz mais de... Cuidado. Fazia festa de casamento, fazia 15 anos. Vocês estão entendendo? Eu era mestre de cerimônia de casamento, fazia... Era muito engraçado assim, essa época. Caramba, cara. A baladinha lá que eu tocava em Osasco. E aí, isso era uma coisa que eu fazia de freela que eu curtia muito, assim, entendeu? Eu conhecia muita gente, né? Me ajudava também eu amava a música, sempre amei, então era um jeito de ficar perto da parte artística também. Eu sempre acho que curti eu vou virar produção. aqui, porque não tá andando, Ó, né? vira aqui, preciso sair. Peraí que tá vindo um carro. Não, tem um vídeo aqui, olha que chique que é esse carro. Não, gente, eu não... Acho que você não vai conseguir, não. Eu vou sim. Tem um O Tesla amigo aí, ó. Tesla vai Pede deixar aí pra deixar. Mas enfim, era essa loucura, entendeu? Minha vida sempre foi muito louca, assim. E meu pai é um cara que desde muito cedo... Meu pai também era pior, né, que a minha, assim. Ele pegou paralisia infantil com 3 anos de idade. Nossa. Na época não sabiam o que era interior de São Paulo. Ele ficou muito tempo trancado num quarto, sabe? Tipo, a história dele é maluca. Ficou com alguma sequela? Ele depois não mexia a perna direita. A direita não, a esquerda. Ele perdeu... Não, a direita. Ele perdeu total os movimentos, né? E aí, enfim... E a vida inteira dele, ele é engenheiro de áudio, né? Então ele sempre gostou muito de música e tal. Me botava pra cantar quando era criança. Gente, eu gravava jingle esportivo. Jingle político em Vegas. Não! Ele escrevia Você lembra as músicas... Não. Mas ele escrevia as músicas e ele me botava pra cantar. O jingle e aí, político é o melhor. Sério, aí na parte das eleições, os carros de som ficavam passando perto Com a de casa tua e voz, com a minha com a tua- voz, gente do céu. Você lembra algum? Canta algum? Não lembro, cara. Pode mudar o nome do tem o do candidato. meu tio, que era Jesus, olha isso, gente. Meu pai era Jesus pior. voltou. Meu Jesus... Jesus Rodrigues, que trabalhava na funerária. Vocês não estão entendendo, gente, a minha vida é um livro ambulante, mas enfim. Qual que era o jingle? Era... como que é?
Osasco só tem um jeito, é Jesus para prefeito. Ai, gente, meu pai. Ai, cara, muito E aí, meu tio, cara, ele era vereador em Osasco. Meu tio Jesus, ele é muito meu fã. bom. Tu pensando Jesus na funerária? Não, então, a secretária dele ligava, né? Alô, é da vou funerária pra cá, municipal. Ah, só um segundo que o senhor Jesus vai falar. Imagina, como que você... Pra onde que eu vou? Pode vir... Não, pode virar direito. Direito aqui? Só um segundo que o senhor Jesus vai falar. Ah, não, a gente se ferrou. Eu acho que não dá pra ter saído. Vai ter que voltar. Será que não? Tinha, não tem mais. Você vai ter que voltar mesmo. Tá. Então você imagina, assim, só um segundo que o Senhor Jesus vai falar. Aí você liga e fala assim, alô, é da funerária municipal? Jesus falando. Sabe ali falar com Jesus. Ai, muito bom. É muito engraçado. E ele é muito fã de MMA, gente. Ele me acompanhava. Sério? Eu assisti com certeza, eu vou falar pra ele. Tio, um beijo, porque ele é muito dono de Osasco ainda. Toda vez que eu vou pra lá. E, enfim, família maluca que eu tenho. Tem funerária ainda? Não, não. Ah, não? Agora ele tá em Tá casa. precisando. Só assiste o UFC Fight Pass agora. Ó, que Foi o legal. primeiro a assinar, me mandou lá bonitinho. Já tinha mudado lá. Eu assinei também, eu tô pagando lá, não uso. Porque não mãe? passa no não passa na Flórida. Ele funciona, mas eu não vejo os eventos. Eu consigo, sabe o que aparece? A luta do tipo no dia seguinte tá lá, Ah, é? se eu quiser assistir. Não sabia. É que eu não me aguento, né? Não, eu podia salvar $80 do pay-per-view e assistir no dia seguinte. Você acha que dá? Não, o que eu acho bonitinho é que ele perguntou, assim, quando eu assinei, ele foi o primeiro a ligar. Meu pai faria a mesma coisa se estivesse vivo, né? Mas quando eu assinei, a primeira coisa, ele ligou, como é que eu faço? Aí ele pediu pro meu primo ir lá, colocou no computador, aí todo dia ele me manda foto, se eu te mostrar no WhatsApp, ele manda foto. É muito bonitinho. Que massa, que massa. É muito legal. O... Ele ama MMA. Você tem alguma informação de como foi o lançamento? Superou a expectativa? Não sei essas informações de número ainda, porque eles não passaram, né, pra gente. Mas a galera tá feliz, pelo menos? Tá todo mundo feliz, assim, até onde eu sei. Então, tudo bem. Tá tudo meio que caminhando, né? Eu também acho que deve ter um planejamento, né? Não é uma coisa tão a curto prazo, porque a gente sabia que ia ter um tempo de migração também, transição. Sim, sim. Não sei de números, assim. Não tô por dentro, porque eu também, gente, correria que tá. Não, mas nem números que eu falava. Tipo, dizendo, galera, foi bem, foi legal, tal, do que. O que eu ouvi dizer é que... Deixa eu te mostrar aqui. Por causa... Ele fica mandando. que massa, cara. Muito bonitinho. Muito legal. Né? Ele manda tudo. Muito legal. Se você catar, tipo, metade das coisas é só foto minha na fotinho televisão. dele na televisão, é muito legal. Deve ser um orgulho do caramba, né? É muito bonitinho. Você vai muito pro Brasil ainda? Não, olha só, eu fiquei esses 10 anos indo uma vez por ano. Depois da pandemia eu fiquei 3 anos sem ir. Porque aí eu peguei tudo que aparecia aqui nessa costa pra trabalhar pra Globo. E aí, tipo, não tinha muito como eu viajar, né? Porque não podiam vir brasileiros pra cá, então Daí você acabou... eu ia pra todos os lugares. Uhum. Então não. Mas aí esse ano eu já fui 2. Não, fui uma. É bom, né? Não é? Dá uma saudade, né? Teu marido foi pra lá já? Já foi umas... Ele gosta? Gosta. É mais brasileiro que eu, em algumas coisas. O Brasil é legal, né? A gente conta pra eles, né? Fala assim, cara, você vai... Comida... Ele já acostumou agora. Aquele... Porque eu acho que a gente acaba virando mais americano do que brasileiro. Acho que a gente meio que tenta viver do jeito deles, assim, né? Mas a hora que vai pra lá é Você fala, cara... A gente lá em casa, pô, faz comida e tal, juntos, né? Ele ama comida brasileira, a gente faz muito. Então ele tá mais acostumado, assim. É legal viver em Vegas? Eu amo. Se você quiser ir pra direita... Porque não é só... Eu moro em Henderson, né? Que é meio subúrbio de Vegas. O Daniel então... Grace tá lá, você sabe, né? Sim, perto da minha casa, inclusive. E ali é de boa, assim, é uma cidade super tranquila. A gente só vem pra esse lado aqui dos cassinos quando tem evento mesmo. Entendi. Né? Então, vive uma vida normal. Normal. Cidadezinha normal, custo de vida que é bom, não é? Não, maravilhoso. Comparado com Flórida, com Não, Califórnia, Flórida era bem baixo, agora É? subiu muito, né? Agora subiu muito. Eu gostaria de morar aqui em Vegas. É bem de boa. A única coisa é a secura, né? É muito seco. Eu não tinha noção de que era frio, assim. E faz frio no inverno e faz calor. O calor aqui Ó, é ali brutal, o Virgin, né? tá vendo? Ali Tô. onde vai ser o evento da semana que vem. Ali era o Hard Rock. Baixinho assim?
Eles tinham uma guitarra, né? Que eu acho que não tem mais. Então. Agora o Hard já comprou o que tinha um vulcão, sabe? O Treasure Island. Ah, eu lembro, Então vai tirar o vulcão e vai pôr uma guitarra, pelo que eu entendi. É maravilhoso. Igual eles fizeram lá no... Tipo Seminole lá da Flórida. Da Flórida, Tipo aquilo. exatamente. Muito mal frequentado, por sinal, aquele lá da Flórida, viu? É muito ruim. Aquela área de Miami lá é muito ruim. É muito ruim. É muito... Sei lá, eu não tô falando mal de latino, tá? É muito latino. A gente é latino. Mas é uma malandragem, assim, que eu acho que supera brasileiro, cara. O jeito, assim, todo mundo quer te passar a perna, os caras mal educados. Eu fui pra lá e fiquei chocado, nunca mais volto. Nunca mais volto. Porque a gente tava olhando, assim, lugares pra... Vamos ficar mais pra perto de Miami, vamos ficar mais pra cá. Eu falei, não. Eu gosto de Fort Lauderdale. De jeito nenhum. Olha, legal. Então, mas aí cidade de praia com criança... Não, no meu caso... Notoriamente ruim pra se morar, assim, pra criar família, escola é ruim. Se você for reto aqui, a gente vai passar exatamente onde foi o negócio do atentado. Aí você já pode... Tá. Quer ver? Estamos voltando pro carro. Estamos voltando pro carro. É uma loucura. Isso aqui era a rota de fuga, tipo, na época de tudo que rolou, né? Nossa. A gente ficava fazendo... Aonde foi o show? A gente vai passar perto. Quer filmar pra gente... Vou filmar aqui. Pra gente mostrar? Eu vou tirar esses papéis todos da sujeira que eu fiz. Olha, põe de novo o negócio sai. Pode ir reto. Peraí. Tour em Vegas com Tour by Evelyn, tá vendo? Até tour eu faço, gente. Mas eu vou colocar a câmerazinha dashcam. Vai ficar legal. Porque grava num cartãozinho, eu faço assim, com vídeo eu vou deixar numa janelinha ali o tempo inteiro, por onde a gente tá passando, todos os U-turns proibidos que eu faço. Vai ficar tudo registrado. Ali no farol você vai virar... Não aqui, vai reto. Tá, aí lá onde tá embaixo, ônibus, você vai virar à esquerda. Então vai chegar multa pelo correio. Essa daqui foi daquele que você gravou lá. Eu vou começar a filmar ali na frente. Tá, Tá olha pegando que, bem, olha tá que bonito, bonito, né? Deixa eu ver se dá pra pegar aqui, tá? Olha, gente, esse pôr do pirâmides sol do em Las Egito. Vegas. É uma cidade só em Vegas que você consegue ver em uma rua. Você vai do Egito pra Itália. É muito louco, né, cara? Nova York tá ali também. E esse céu daqui, né? É muito lindo. O Brasil não tem esse céu assim, é estranho, é muito louco, O que eu acho né? maravilhoso aqui é que no verão ou no inverno é sempre um céu azul, sempre sol. Então aqui onde tá essa grade aqui que a gente vai passar é onde era o show. Tá vendo? Nossa! E ele tava na janela do Mandarei bem lá, tá vendo? Ó, tirando aqui. Caramba, Aqui era onde cara. tava o show, aqui é onde tá esse alambrado, tá vendo, gente? Ó, aqui E era tudo isso aqui, né? Era um negócio gigante, né? Exatamente. Pra pegar essa janela aqui, ó. Era aqui, o palco era por aqui também. E ele tava de frente pra cá, então ele é tava isso? no 32º andar, eu acho, se eu não me engano. Eu vim pra cá logo depois, dava pra ver as janelas quebradas ainda. Foi bem aqui. E ele tentou também pegar aqueles tanques de combustíveis ali, tá vendo? Nossa! Ele tentou explodir. Horrível, né? Infelizmente fica uma cicatriz assim na cidade. Fica, né? Não tem jeito. Ficou mesmo, né? O hotel tá aqui. E o hotel desligou, sabia? Desligou, Léo. Ele fechou o andar. Não existe mais. Jura? Uau! Eles bloquearam, não tem mais nem no elevador e nem no... Não tem mais acesso. Eles não alugam os quartos mais? Que horror. Não, eles bloquearam com cimento. Você não consegue entrar mais no andar, tá fechado. Caramba! É surreal. Imagina daqui 50 anos alguém entra Não, ali. eu entrevistei muita gente que não consegue nem vir mais pra Strip depois que aconteceu, assim. É mesmo? Gente que tava no show. Caramba, cara. É difícil. Todo outubro, dia 1º de outubro, né? Quando a galera E ó, vem. quem que tá passando aí? Sei lá. Ó, tá passando Cerveja. uma... Não é uma carreata, eles fecharam a rua, Tá passando um monte de caminhão. um monte de caminhão. Um monte de caminhão de cerveja, gente. Filma, Vamos lá, gente, ó, peraí. Smithfield. Calma aí, ó. Tá a polícia ali, ó. Peraí, vamos lá, polícia. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá. Um monte de caminhão todo gigante, mano. Nossa, gente, tem muitos. Tem uns 10, a gente vai ficar aqui uma hora se tiver que esperar todos. Aonde que será que esses caras estão indo? Não sei. Mas esses caminhões não estão levando cerveja, eles estão levando United carro. Rentals, Vai ter corrida, alguma Bass coisa Pro. aqui? Pode ser da Fórmula 1, será? Já? Mas já? Tá cedo. Ó, Ford Performance, Ali é Bass Pro, Tracker, não sei o que. Austin. Ah, não, é Austin Shallow, não é Austin Martin. Que loucura, gente. Ah, Abriu, ó. Abriu. Aproveita e vai embora. É. Mas
Mas é isso, Rafa. Quero ver você me mandar todos esses vídeos e eu quero ver eu editar, né? É um negócio tão fácil de fazer aqui, ó, uma câmera só. Joga no Premiere e manda dar o sync do áudio. Eu fico. Automático. Eu não tenho Premiere, eu tenho Final Cut, mas o Final Cut tem a mesma coisa. Olha aqui, dicas de iluminação. Ele, por exemplo, se eu soltar os clipes lá, ele vai. Se você der o sync automático, ele vai. Que irado, eu vou fazer. Se você tiver essa versão mais nova, eu acho. Tá. Eu tô considerando jogar fora o Final Cut e comprar o Premiere. É que o Premiere é subscription, né? Eu odeio subscription. É que eu adoro, porque eu já tô acostumada. É. Muito tempo fazendo mesmo. É racing mesmo. Vai ter racing, alguma, sim, talvez deve ser NASCAR. NASCAR, Deve ser NASCAR mesmo. Aí, ó, folks, NASCAR Racing. Mas aí é isso, Rafa. Tô aqui há muito tempo, Muito legal. nessa vida doida, e agora nessa nova fase aí de tentar continuar levando. Acho que o meu desafio maior é continuar aproximando os atletas do público, né? E levando um olhar que às vezes eu quero ser a fã que consegue fazer pergunta pros caras, faz as perguntas que os fãs também queriam fazer, sabe? Não adianta ser só... Mas eu acho que é esse o teu diferencial, porque apesar de ser uma baita profissional, você... eu acho que você sempre teve, mesmo trabalhando pra Globo, que é super rigorosa com postura, né, e tal, você sempre teve esse lado meio que você falou assim, tipo, de uma pessoa comum, falando com o cara, você fala, nossa, que legal, porque você simpatiza, tem repórter que você simpatiza, e tem repórter que você fala assim, nossa. Eu acho que esse é o principal papel, porque assim, já é um esporte que já é conhecido, ainda tem, infelizmente, até hoje, as pessoas que, não é esporte, é brutalidade, não sei o quê. Eu acho que quanto mais a gente aproxima a história dos caras, a gente conta, acho que é um jeito de você humanizar, né, e aí... Eu tentava fazer isso com as matérias, o máximo possível, assim, trazer o lado humano dos caras, mostrar um pouco da curiosidade, né? É o cara que também tem filha, que tá ali, que é uma profissão como qualquer outra, né, no caso. Só que é a profissão que eles escolheram e que eles têm que entrar num ringue, num octógono ali pra poder ganhar o dinheiro deles e o ganha-pão. Exatamente. Então é um jeito de tentar também desmistificar um pouco o esporte, eu acho, sabe? E aí eu tô tentando fazer isso ainda. A gente tá com algumas outras ideias aí de coisas que ainda vão acontecer, né? Então... E aí acho que agora também tem tudo pra crescer e a gente ter cada vez mais, assim, espaços também de divulgar mais histórias, né? Vou ter mais acesso também a algumas coisas. Acho que você vai ter que sair com isso. Eu sei. Eu tô fingindo de bobo aqui. Porque aí também é um jeito da gente... acho que é um pouco da minha característica, sabe? De ter um pouco esse lado de perguntar o que precisa, mas também perguntar um jeito mais leve, assim, de entrevistar. Sim, né? sim. E ter esse acesso agora irrestrito, assim, fica mais fácil trabalhar, não fica? Fica, com certeza. Não, eu agora não vou conseguir dar você pode por ali, eu te ensino. Dá? Tá bom. Também tem um jeito de você... É mais fácil, na verdade, né, pra gente conseguir conversar com as pessoas que a gente precisa e tal. E graças a Deus, assim, o fato de eu estar... Pode ser pra cá. O fato de eu estar há tanto tempo nesse esporte também, acho que conheço todo mundo, é difícil, né? Às vezes eu não conheço muita gente que tá começando agora, que tá vindo do Brasil, às vezes, porque eu acabei ficando muito tempo nos Estados Unidos e é muito engraçado. Mas assim. eles conhecem você. É engraçado que as pessoas vão pegar, Evelyn. Uma coisa que o Fabiano contou que deve ser muito louco eles devem pensar a mesma coisa de você, né? Tipo, eu não acredito que eu tô aqui falando com você. Ali, quando tá ali naquele momento de conversar comigo antes da luta, depois da luta, tipo assim, caraca, eu realmente cheguei no UFC. Exatamente. Tipo, aquela mentalidade... faz parte, acho que, da mentalização do cara. Aí eu vou entrar, o Fabiano vai traduzir, porque eu não falo inglês, e aí eu vou descer e vou falar com a Evelyn, né? Cara, porque isso é muito legal. Tem muita gente que... O Sakai dessa última vez falou, cara, a gente vai fazer aquela entrevista pós-vitória. Nossa, muito isso, sabe? Fiquei tão feliz que o Sakai ganhou. Eu também, eu gosto cara. muito do Sakai. Então é muito desse momento, assim, do cara mentalizar e falar, não, a gente vai fazer essa entrevista pós-vitória, pode ficar tranquila. E é legal de ver, né? E a emoção ali também, pô... Já teve momentos absurdos, assim, já aconteceu de tudo, sabe? Já aconteceu de cara chegar e sangrar, me abraçar, me sujar, né? Gente que teve ataque de soluço, sei lá, tudo que você pode imaginar, a gente não conseguia parar de chorar. Acontece uma muito, vez o Cerrudo ganhou uma luta contra o Marlon Moraes, lá com o coração partido, ele chega de cadeira de rodas e eu não tinha tempo, eu tinha que entrevistar ele muito rápido pra fechar o VT.
Eu lembro que eu baixei o tripé, assim, eu nem pensei duas vezes, eu baixei o tripé e ajoelhei lá pra entrevistar ele. Ele na cadeira de rodas, eu ajoelhada com o tripé baixo, assim, entrevistando normal e todo mundo em volta chocado, assim, tipo, a menina tá de joelhos. Você ajoelhou pra fazer entrevista com o cara. Né, cara? Tipo, eu precisava do vídeo, eu falei, o quê? Vai aí mesmo, bora. Muito louco, né? Ele dá até risada até hoje, ele fala. Ele parece ser gente boa ele fala, também, ajoelhou né? pro Triple C. Ele não ia perder a oportunidade, né? Ai, meu filho. Ai, cara, muito bom, muito bom. Mas é bem assim mesmo. Ó, vamos encerrar. Vamos, que eu já falei demais. E sabadão tem evento. Não sei se eu vou tentar, de repente eu consigo soltar amanhã, porque não tem muito o que editar. Na verdade, tem só Tem só meus vídeos. Eu vou aprender a sincronizar o áudio, vai ficar rápido. Então é só vinheta de abertura, vinheta final e a gente solta. Tá bom. Foi uma honra, foi um prazer imenso. O prazer foi meu, muito legal. gente. Fiquei muito feliz de poder chamar você de amiga depois de Salt Lake City, que a gente tem um grupo secreto. E tem mais gente nesse grupo. E a gente vai combinando de fazer esse papo. Eu queria muito. Vou falar de coração que uma das razões de eu ter vindo para Vegas era pegar o negócio no cartório, e aí eu falei, ó, eu falei, porque eu sei que uma das coisas que eu vou fazer era gravar com você. Ai, que legal. E isso tava na minha lista. Nossa, eu tô muito feliz também. Que bom que esse papo saiu, né? Eu fiquei muito feliz, muito legal. A honra foi toda minha. Obrigada aí pelo espaço, Rafa. Finalmente, agora a gente conseguiu colocar o papo em dia, né? Legal demais. Valeu, gente. Valeu.